Salve galera, seja muito bem-vindo ao PalpiteCast, o seu podcast de futebol. Aqui não tem mimimi, a resenha é autêntica, é genuína e tem muita resenha pra gente falar nessa sexta-feira. Essa sexta-feira de casa nova, o Otimize Studios está de cara nova e a gente aqui fazendo a reestreia do programa PalpiteCast. E nesse grande momento de reestreia aqui do Otimize e do PalpiteCast, eu quero convidar o meu braço direito, hoje bem posicionado exatamente, meu amigo Paulo Arnaldo, PA. Seja bem-vindo, PA. Salve, Marcelão. Salve, galera do PalpiteCast. Você que está aí pelo YouTube. Cheirinho de casa nova. Oh, delícia, hein, PA? Parabéns, hein? Espero que você tenha agora aqui a Otimize. Vá firme nos propósitos aí na casa dúvida, nova, hein? Cara. Casa bonita, casa estruturada. Como é bom casa nova. Casa nova é sempre uma alegria, né? Salve você que está aí ligado, na expectativa aí para a decisão da Libertadores, a glória eterna, quem será campeão lá em Lima, Flamengo, Palmeiras, vamos falar muito desses assuntos, né? Sem Marcelão, dúvida. Também da vergonha, do vexame, meu Deus do céu. né? É São Paulo. Até pensei em começar o programa semana que vem para pular esse tema, mas não tem como, cara. Mas que tristeza quanta você, coisa São a gente Paulino. vai ter que falar aqui. Tá fácil. Bom, brasileiro chegando na reta final, né? O Palmeiras e Flamengo, por sinal, trabalhei, né? No jogo da terça-feira, Grêmio e Palmeiras, lá com o pessoal da Rádio Capital. Deixaram um abraço aqui para Osmar Garrafa, Fábio Patrício, toda a galera. O Tony Awad, nossa, fazia tempo que eu não via ele. Time grande, hein? O Tony Awad era do tempo lá da CNT. Time grande, hein? Ó, conheci, também apresentava boxe, né? A gente trocou muita figurinha lá. Osmar Garrafa, muito monstro bacana. também. E o Osmar Garrafa, lá da TV Gazeta, apresentador atual, apresentador do Mesa Redonda. E o Fabião, transmite- puta cara O também, Fabião, né? Fabião sem palavras, me convidou lá, foi muito gentil, a equipe me atendeu muito bem, e aí fizemos a transmissão de Grêmio e Palmeiras, e também vamos falar dessa, vamos dizer que o Abel abriu um pouco mão do Campeonato Brasileiro, e o título, de repente, já está, né, nas mãos do Flamengo. O Flamengo pode comemorar o título do Campeonato Brasileiro contra o Ceará no Maracanã. Eu vou apresentar o nosso outro convidado do dia. Seja bem-vindo, Angelão. É o cara. Não, É sou um amigo homem. dele. É o cara. Você não é o cara? Sou amigo dele. Angelão, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, participando do PalpiteCast. Muito obrigado. Sempre solicita os nossos convites aqui. Marcelo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Paulo Arnaldo, Pedro, que está aqui Fala na bom dia, produção. boa noite, porque nossos amigos podem estar assistindo em outro horário. Ok, então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que Isso. está aqui Puta conosco clichê de YouTube no esses caras. Meu PalpiteCast, Deus. que tá todo Boa mundo madrugada entrosado. também. Tá demais, viu, Angelão? Não, eu que agradeço, né? Fico honrado com o seu convite, Marcelo, porque a gente sabe que quando a gente é muito bem recebido numa casa, a gente não pensa duas vezes em aceitar o convite. Acabou o pó de café, mas tá tudo certo. Não, né? isso é de menos. Então a gente veio aqui para falar muito a respeito da Libertadores da América, Palmeiras e Flamengo. Campeonato Brasileiro também, Palmeiras e Flamengo. Então, menos de uma semana, teremos aí os dois campeões e o Campeonato Brasileiro. Parte de cima, parte de baixo, mexe com as emoções na grande maioria das torcidas que estão aí envolvidas. E a gente, né, para quem não está na parte de cima, preocupações para quem está na parte de baixo. E o Santos Futebol Clube, que joga daqui a pouco com o Sport, lá na Vila Belmiro. Olha, se eu fosse santista, eu estaria com o coração na mão. E o Bom, mas Neymar, se hein? o Santos não ganhar do esporte, ele merece ser rebaixado. Não tem jeito. Eu vou colocar um pitaco aqui, antes de fazer um levantamento que a gente estava falando aqui nos bastidores. Primeiro, agradecer você que está acompanhando a gente. Se puder, deixa seu like, segue a gente no YouTube, no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, fala mal do PA, fala bem de mim, tá tudo certo, a gente gosta desse jeito. Aliás, antes de tudo, o PA tá famoso. Ô, Angelão, vou falar, o PA tá demais. O Ângelo hein? também, viu? É mesmo? O Ângelo também. Olha, nós estivemos juntos, aliás, né, algumas transmissões lá na X Sports, mas o Paulo Arnaldo é diferenciado. Estávamos lá na Neoquímica Arena e sobe repórter da Globo, da ESPN, da Record, todo mundo para falar com o Paulo Que Arnaldo. isso, eu falei assim, Paulo Arnaldo, você é o cara mesmo, hein, meu? Eu diria Você que é ele, o cara. eu diria que ele está com um rei na barriga. Será, Angelão? Só dá Não, tô com a Paulo barriga Arnaldo. grande mesmo. Tô precisando, em 2026, preciso emagrecer. Ô, viu? PA, parabéns, cara. Não, obrigado, Tenho obrigado. acompanhado, quem não conhece o Paulo Arnaldo, narrador,
Cara, é um cara altamente dedicado, há muitos anos se envolvendo, buscando o espaço dele, chegou o momento. Conta um pouquinho pra gente, PA. Primeiro o que você tá transmitindo, PA? Vamos lá. Ou o que você não tá transmitindo. Na X Sports fui convidado para fazer o vôlei, eles tiveram ali a aquisição da Champions League, que é a principal, né, competição europeia de voleibol, com grandes estrelas do voleibol. Foi através até do projeto consolidado que já trabalho eu, o Ângelo também, há muitos anos na Osasco Vôlei TV, lá para o canal oficial. Antes também a Poliesportiva, que a gente transmitia todas as competições, Superliga principalmente. E entrei para fazer esse trabalho com um produto novo na TV aberta. O vôlei a gente só tem na TV aberta nas finais da Superliga, sim. Né? Então, uma opção nova para as pessoas que gostam de esporte. A X Sports 4 meses aí de vida. Meu, mas eu vi você no vôlei, vi você no automobilismo. Não, eu fiz o hipismo lá também. Eu vejo você no futebol, eu vi você no hipismo. Eu só não vi você narrando o filme do Frota, talvez porque eu não assista, né? Mas enfim. Não, na verdade, é negociação. Não recebi esse convite. Não recebi esse convite. Mas eu fiz hipismo, fiz triatlo. É muito legal a proposta da X Sports de democratizar os esportes na TV aberta. Isso é muito legal. Para quem não sabe ainda, a X foi lançada em agosto, tá num local que remete muitas boas lembranças da TV brasileira, lá na região da Sumaré, onde o Jô Soares já gravou, fazia o Jô 11h30 lá naquele prédio. A MTV teve muitos anos lá. E agora teve aí a ESPN também, recentemente, agora a X Sports, a casa da X Sports, e uma grade assim recheada com muito futebol, futsal, vôlei, basquete, enfim, vários outros esportes. Eu já tive a oportunidade de fazer triatlo e hipismo, por exemplo. Olha só que legal. Cara, e como que é uma experiência muito diferente, né, sim, cara? Porque sim. Você que veio do futebol e do vôlei, agora você tá na... Eu sempre tive, lá no tempo da poliesportiva, principalmente por isso que o nome poliesportiva, a gente sempre foi muito aberto a fazer vários esportes, né? Acho que esse era o grande DNA da rádio, o Ângelo também fez parte lá. Nós queríamos, quando eu pensei na rádio poliesportiva, era justamente de buscar outras modalidades. Nós entramos muito bem no NBB, na Superliga, tentamos no handball, mas a confederação na época ficou meio atrapalhou ele um pouquinho, por causa dos direitos que ela tinha, o acordo que ela tinha com o Grupo Globo. Fizemos futsal, a Liga Nacional de Futsal. Sim. Fizemos também São Silvestre, eu fiz 2 anos São Silvestre. Olha que legal, hein? Fizemos também, fiz a Stock Car por 2 ocasiões, lá em loco, no Autódromo de Interlagos. Que é muito legal. Quem não foi ver Stock Car, cara, é muito legal. A gente também teve uma época uma parceria com a Onboard e a gente começou a fazer... Foi a primeira web rádio que fez a Fórmula E, algumas etapas, em 2017, 2018. Então, enfim, eu sempre carreguei isso ao longo da minha carreira e eu sempre gostei muito. Particularmente, eu sempre gostei. Acho que eu tenho aquela coisa do show do esporte, né? Lá dos anos 80. Era isso que eu ia brincar com você. Eu acho que a X Sports, ele tá entrando numa linha semelhante. Lembra que tinha a chamada da Band? Estamos fazendo propaganda de todo mundo. Bandeirantes, o canal do esporte, exato, né? Que tinha essa chamada. Por quê? Era uma programação praticamente o dia todo, né? Aos domingos, principalmente. Domingo, né? Era de domingo. Era o dia todo de esportes, que quem comandava era o Luciano do Vale. E, cara, quem gostava de esporte, tchau, Grazi, até mais. Uma ótima semana. Bom final de semana, juízo. Se beber, não tudo dirige. No mesmo espaço, agora a gente vê quem chega e quem sai. Que é fenômeno. Então, tá indo aqui. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Eu acho muito bom. O esporte ganhando mais espaço para vocês, mais espaço para gente boa. E é isso. O mercado do jornalismo, principalmente para quem ama o esporte, tá cada dia mais aberto. Muitos narradores, comentaristas bons lá na casa. Assim, a gente tem o Marcelo Duol, o Milton Leite. Aliás, meu amigo Marcelo Duol. Cadê você, Marcelo? Está em Lima. Ele está em Lima. Nesse momento, ele está em Lima. Vai fazer pela Band News. Bem puxado esse tema, eu tinha esquecido de eu te falar. Você sabe que eu fui para Lima assistir Flamengo e River quando o Flamengo foi campeão. Fui com a minha esposa, 2019, né? Um amigo, o seu Saul. A gente foi assistir a final entre Flamengo, o Flamengo do Jorge Jesus, e o River. Foi emocionante. Eu não esperava, primeiro, que Lima fosse uma cidade tão estruturada. Aí entrou um pouco do meu preconceito. Eu achava que Lima era que nem Bolívia, por exemplo, sabe? Aquela história meio impressionante. A cidade de Lima, assim, eu achei sensacional.
A única Comeu muito coisa ceviche? Nossa, é demais, cara. É assim, eu vou te falar, lagosta, tudo que você imagina Eita, que do maravilha, hein? melhor nível. Cara, e vou te falar, só que merece um estádio decente. Cara, assim, eu vou te falar, eu não sei como está o estádio E hoje. não, tá do mesmo Quando a jeito. gente tava na final, primeiro, sei lá, eu vou usar um exemplo, tá? Não sei, não lembro de Tá cabeça. do mesmo Mas jeito. digamos que cabia 80 mil, o estádio tinha 100 mil. Tava abarrotado de um jeito, todo mundo em pé. E assim, cara, no banheiro a água que saía, tipo, você que tá indo no jogo, você tá vendo Lima, maravilha. O dia do jogo, cuidado, chega cedo, cara. Cara, tinha, na área que você ia atravessar os banheiros, assim, sei lá, tinha meio metro de água. De maneira assim, tudo entupido. Cara, um horror, assim, um horror. Então, assim, o estádio é um E a estádio grande. Comembol manda uma decisão pra lá, né? Cidade, assim, a cidade é sensacional. Que coisa, né? Pô, mas merecia um estádio decente. O estádio é horroroso. Se não mudou, se não passou por nenhum tipo de Olha, eu reforma. não sei se tá nesse nível. O Charles, né? Postou uma foto lá, nos grupos que a gente. Aliás, o Charles Roberts também tá lá em Lima, ele que é da Web Rádio Bate Só um Fundo detalhe, né? Esportivo. Vazio, tudo bem. Quero Não, ver mas quando ele bota bate- lá ele- 100 mil pessoas no Ele estádio, bateu umas 80 mil fotos só. lá, placas assim, remendadas, uma coisa É. feia. Aí você fala, poxa, mas é uma decisão da principal competição de futebol do continente. Não é né? legal chegar também, Então, assim, foi uma briga ali Não pra sei se entrar. tá nesse nível, mas Cara, eu vou assim, falar assim, à primeira vista tá foi ruim. River e Flamengo, né? Aquele jogaço que o Gabigol definiu ali, sei lá, até 42 minutos parecia que ia dar 1-0 pro River. Lucas Aí Prato o... perdeu aquela bola no campo ofensivo do River, a bola Isso. veio, né? E aí, sabe, imagina se eu conseguia assistir, não dava pra ver, cara. Mas assim, a gente comemorou muitos gols, evidentemente. Foi um gol aos 43, acho que outros 45, 46, não sei. Flamengo campeão, foi muito legal a festa, assim, ali. Realmente foi um momento muito especial. De ter convivido, ter visto a torcida do Flamengo que se sentiu em casa lá, era impressionante. Onde você ia, você tinha flamenguista, o torcedor do River também tava, mas o flamenguista era impressionante, realmente. Deixa eu aproveitar só invadiu, falar né? uma coisa. A gente falou do Marcelo Duó e eu mencionei aqui o Charles. Desejar a todos vocês bons trabalhos aí, né, em Lima. Vai ser uma missão bacana. Acho que todo profissional sonha com isso. O Sidney também, lá da Litoral News, onde eu faço Que legal, hein? trabalho. Sidney Maria também, bom trabalho aí. Os meninos aí, a família Marinho, né? Que sempre, o Explosão sempre está aí nos jogos decisivos da Litoral News. Que é essa O PA, pare festa de do puxar rádio. saco do seu chefe, PA, Não, pelo amor de poxa, Deus. desejar- Ô, Angelo, me ajuda aqui. pô. Desejando um bom trabalho para eles, apenas isso. Paulo Arnaldo. E a todos os outros nossos colegas aí que vão estar aí fazendo um trabalho e é uma grande decisão, né? É um diplomata. Não, Esse diplomata PA é mais ou demais. menos como o presidente da Comembol, que pega uma final de brasileiros e aloca em Lima, no Peru, assim como ele alocou já em Montevidéu, e existe a possibilidade até de colocar uma Copa do Mundo na Bolívia. Pô, a gente Né? viu, Uma a final gente de viu jogar Libertadores, ó. uma final de Libertadores entre Boca e River sendo jogada no Santiago No Santo Bernabéu, em razão, né, daquilo que Daquela- aconteceu em Buenos Aires, né? aquela- Simplesmente cenas selvageria situação ao lamentável, extremo, não, é. foi um A absurdo. gente viu isso aí. Mas assim, de novo, eu achei a cidade de Lima surpreendente, adorei, voltaria. Mas o estádio, se não mudou, se não aprimorou, não posso falar porque eu não tenho acompanhado, mas assim, tava detonado naquela época e tende a estar pior agora, de verdade. Ah, Então, sim. assim, enfim, vamos ver. Os torcedores poderão falar um pouquinho melhor E os depois. nossos colegas também, né? E outra coisa, tá? Que eu também achei cara, eles não venderam o número de ingressos que tinha que ser vendido. O estádio tava com uma superlotação absurda, bizarro. Aquilo não existe o número de. Assim, faz muitos anos que eu não vou no estádio. Quando a gente ia no Morumbi na década de 80, 90, final da Libertadores ali, você via isso. Tipo, o estádio tinha sei lá, vendia-se muito mais ingressos do que cabia, sei lá, era para 70 mil, Oficialmente 80 o mil. Morumbi tinha Tinha- 150 mil, né? De Você capacidade. botava lá 100 mil pessoas no estádio, assim, você não tem como respirar, não O tem pessoal como sentava andar. nas escadarias, eu lembro disso. É brincadeira, né, cara? Assim, mas lá foi absurdo, foi uma coisa assim bem complexa, você não conseguir ir para lugar nenhum, assim, é difícil. E espero que a experiência seja um pouco melhor, que seja mais organizado dessa vez e que quem for, pagou o ingresso, possa ver, porque eu quase não consegui ver o jogo. Sendo bem sincero com vocês, foi muito difícil pra gente, não tinha visão, não foi uma experiência no estádio. A viagem foi deliciosa, tá ali nos bastidores, desde do voo que a gente foi junto com a torcida do Flamengo. Foi muito legal, foi tudo muito legal. Agora, o jogo em si, cidade maravilhosa, nunca, pô, pra comer, vou te falar, bate até em São Paulo, vou ser sincero. É sensacional. O Ulisses Obrigado, disse que tava andando, passeando. Eu tava vendo, né, os vídeos dos nossos colegas, o Ulisses Costa, grande Ulisses,
Tava passando, ele só andava vários quarteirões, só restaurantes. Ele falou, nunca vim a um lugar no mundo com tantos restaurantes Não, como lá. E vou te falar, é sensacional. A comida dos caras lá é realmente excelente. Tipo assim, é nível dos melhores restaurantes de São Paulo, com talvez mais números desses restaurantes ótimos. Mas vamos falar de um tema hoje, futebol? Vamos falar um pouquinho disso, que a gente tá falando de gastronomia. Mas que tá ligado ao futebol, né? A grande decisão da Libertadores. Aliás, é muito bom. Agora vamos começar com Libertadores e vamos deixar o Tricolor para depois, porque o Tricolor, eu sinceramente tô engasgado com essa derrota do São Paulo de ontem e com o ano do São Paulo. Mas eu acho que o principal tema de hoje, PA, não pode ser diferente, é a final, a grande final da Libertadores da América. E eu vou colocar um dado interessante para vocês. É o primeiro brasileiro que pode ser tetracampeão da Libertadores, né? O São Paulo foi o primeiro que atingiu o tri e parou ali em 2005. O Santos foi o segundo que atingiu o tri, 2012, salvo engano. 11, né? 12 foi o Corinthians, 11 foi o Santos, exatamente. O Corinthians ganhou o primeira Libertadores, o Santos ganhou a terceira ali, também estacionou. E tinha ganhado nos anos 60. O Flamengo veio, tinha ganhado em 81 também, né? Depois teve aqueles 2 campeonatos, um do Jorge Jesus. 2019 e ganhou depois o Dorival Júnior em 2022. 22, isso. Perdeu a final para o Palmeiras em 21, mas olha só como o Flamengo tem chegado, Flamengo e Palmeiras, Os né? dois, né? Mas com uma frequência muito grande. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, uma pergunta fácil, quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores entre os brasileiros? Dado o histórico recente, o Flamengo. PA, você não ficou no muro, PA. Bomba no palpite. Mas você não perguntou? Agora, se vai acontecer, já é outra história, né? Eu meti que o PSG na final lá do Mundial deu no que deu, né? Deu Chelsea, né? Ô, Ângela, vou falar uma coisa. Ele me deixou preocupado agora. Meu coração ficou preocupado. Por que você achou que Eu vou te contar, porque o PA, Ele tem. no jogo contra o PSG, ele falou nas oitavas, não, o PSG vai cair. Nas quartas, o PSG vai cair. Na semi, o PSG... Aí na final ele fala, não tem como, o PSG vai ganhar. Perdeu o PSG. Então, a geladeira danada, assim, hein? já ficou completo. Meu coração já tá aqui, ó. Já tá aqui batendo de uma forma Vou diferente. colocar a musiquinha do Rolling Stone. Angelão, e você? Vamos estender a guitarra do Mick Jack aqui. Eu vou polemizar. Eu acho que vai dar Palmeiras, eu vou explicar por quê. Olha, ouvindo de um torcedor. Que time você torce mesmo? Melhor não falar, né? É a Ponte Preta? Não, é a Ponte Preta de São Paulo. Né? Da capital paulista. Da capital paulista. Mas... primeira coisa, né? Quando a gente fala a respeito do Palmeiras, eu tenho que falar um pouco do Flamengo também. Os principais jogadores que o Flamengo teria para essa decisão estarão de fora. Pedro, apesar que em Libertadores da América ele nunca decidiu. Aliás, os principais jogos do Flamengo em termos de títulos, ele não tem a participação dele. Tem do Bruno Henrique e do Gabigol. Gabigol que fez os 2 gols, onde você foi testemunha disso, lá em Lima, e a própria Libertadores de 2022. Sim. Ele não estará em campo. Pelo Palmeiras vai estar, o Veiga estará lá, que foi um jogador que fez o primeiro gol na vitória lá em Montevidéu. Palmeiras não tem mais nada. Sobra a Libertadores da América e eu penso que esse último título de Libertadores que o Palmeiras conquistou sobre o Flamengo vai pesar. Vai pesar porque se o Flamengo perder novamente, vai trazer consequências até mesmo para a continuidade. A história do cheirinho lá, né? Do Felipe. Vai, né? Isso aí vai contar bastante. Palmeiras que nas últimas partidas a gente tem que falar que não merece ser campeão brasileiro. Perdeu para o Santos, perdeu para o Grêmio, empatou com Vitória em casa, então o brasileiro, a meu ver, foi embora. Sim. Dificilmente o Flamengo vai perder esse título brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Cara, assim, eu não entendi o que aconteceu com o Palmeiras, de verdade. Porque o Palmeiras, ele estava atrás, ele vem numa campanha absurda de recuperação. O time, assim, jogou para mim, como eu não vi, talvez o Palmeiras do Abel, desde que ele chegou, jogar com essa intensidade ofensiva que o Palmeiras jogou, talvez eu nunca tenha visto. Desde que o Abel chegou. Tem um jogador que eu acho que impactou um pouco a queda do Palmeiras. Lucas Evangelista. Meio campista. Aí você fala assim, a marcação no meio campo do Palmeiras era, se perder, ele não conseguiu achar um jogador que pudesse fazer a mesma função. Deixa eu falar a respeito do Lucas Evangelista, que jogava no futebol português, ele jogava no Estoril. Na época, formado da base do São Paulo. Tá? Perfeito. E ele, o Abel Ferreira, ele era treinador do Braga. Desde aquela época ele tentou a contratação, não conseguiu. Quando ele veio para o Palmeiras, ele falou assim, olha, eu quero a contratação desse jogador. Coincidentemente ou não, quando ele veio, ele ajustou o meio campo.
marcação, chegava ao ataque com qualidade, principalmente pelo setor esquerdo. É Então, o cara que joga tinha- pro time, né? joga para o time. E outra coisa, quando ele jogava no Operava. Bragantino, ele fazia esse mesmo papel. Às vezes jogava até como meia. Pedro Caixinha soube se utilizar bastante esse Porque jogador. no São Paulo ele era meia, na base do São Paulo Ele era meia, então, ele era Só meia que ele do São virou, Paulo. só que eu acho que ele é melhor segundo volante do que meia, cara. Sim, é mais ou menos o que aconteceu com o Rincon, guardado as devidas proporções. Um jogador que, ali com a saída de bola, né, um jogador que tem uma chegada qualificada quando ele, né, se apresenta. É o meia versátil, né? Bem versátil. Então o Palmeiras perdeu com ele. Mas, assim, agora eu vou entrar nos detalhes. Não pode um time como o Palmeiras, com os jogadores que tem, em 3 jogos, ter mais de 90 cruzamentos na área. Não existe isso. Não, Eu falei parece assim, que o Palmeiras aprendeu o que estava fazendo, né? então, mas o que acontece? Olha os jogadores que você tem: Maurício, você tem Vitor Roque, você tem Flaco Lopes, você tem alguns jogadores E ali esses que dois jogam, muito bem, né? jogam com a bola no chão. A partir do momento que você, em 3 jogos, você cruza mais de 90 bolas, tem alguma coisa errada. Não dá pra Então, entender. Alguma coisa aí aconteceu. alguma coisa da comissão técnica que não está conseguindo fazer o time jogar com as características dos jogadores que estão à sua disposição. É algo muito parecido com o Simeone no Atlético de Madrid. Contratações de vários jogadores técnicos, por exemplo, o Julian Álvares, e o time passando vexame, seja na Champions ou chega até mesmo na própria La Liga. Tanto é que ele não vai ficar a próxima temporada. Até que enfim, né? Alguém falou: Simeone, Chega. deu. Chega. Acho que é o técnico mais bem pago da Europa, mas em termos de resultados, desculpa, eu acho que existe uma certa alucinação aí, né? Em colocá-lo como o maior salário da Europa, mas em termos de resultados, acho que ele entrega pouco. Eu concordo com você, mas eu vou fazer uma. Só que assim, ganhar na Espanha com Real Madrid e Barcelona, meu amigo, esquece. Mas, Eles ó, chegam em 2 final de Champions. Eu também não gosto do jeito que ele treina, né? Mas eu penso o seguinte: você treinar uma liga que você tem Real Madrid e Barcelona, sobrecarregado de craque, de dinheiro, como são os dois, é complexo, cara, é complexo. Ele tem um jeito de jogar que, particularmente, eu não gosto. também Né? não. Não é, mas que tem muito mais chance de ser história de futebol de resultado. Em Copas, ele tende a ir mais longe. Mas aí, as 2 vezes pegou na Copa final, pegou o Real Madrid, as 2 vezes levou fumo. Né? Então, e assim, guardadas as devidas proporções, o Palmeiras fez aliás, contratações que chegaram a cifras de 700 milhões de reais. Se você analisar friamente qual é o jogador que está trazendo os resultados, ou pelo menos em termos de investimento, puxa vida, ele está entregando, que é o Vitor Roque, mas o restante, desculpa, Facundo Torres, Ramon Souza, o próprio Maurício, você pode empilhar, né? O próprio Mikael, zagueiro. Então, assim, são contratações que precisam ser questionadas, porque em termos de cifras são altíssimas, mas na hora que o time precisou, Então, refugou. Posso falar uma Eu coisa? queria vou levantar a bola pra você. Pia, mas se sábado, eu ouvi muito torcedor do Palmeiras falar isso que você falou. Aí sábado o Palmeiras ganha a Libertadores. E aí? Aí, meu amigo. Aí esse cara vira tudo craque. Aí vira todo mundo craque, todo o Abel, o maior de todos. Bom, ele já é do, mas a gente tem do Palmeiras, A brincadeira é porque o futebol é muito não, quarta e domingo, né? cara, mas... Tá, mas o Flamengo eu não sei. Aí a questão é que eu sou chato, né? Eu faço análise do que acontece dentro de campo e fora. Sim. Perceba nas entrevistas do Felipe Luiz, eu não percebo ele à vontade, eu percebo ele tenso. Eu percebo ele assim, ó, é verdade. Eu percebo que existe algo, que isso não sei se vai ser divulgado daqui a um tempo, porque ele, de um tempo para cá, ele passou a não ser natural. Tem aquela espontaneidade. Dentro de campo, você percebe pela fisionomia dele. Então o time parou sem tenso, time que foi amplamente dominado. Aquela vitória contra o Fortaleza, eu mesmo achei, falei assim, eu acho que o Flamengo perdeu o título quando jogou lá na Arena Castelão, né? Acabou perdendo para um time que lutava para não ser rebaixado. Eu falei assim, eu acho que a partir desse jogo o Flamengo perdeu o título. No fim, ele acabou se recuperando Sabe que eu acho em interessante? razão da falta de competência do Palmeiras. Nesse momento, os dois times não estão no Não, no seu máximo. auge. Eu concordo. E concordo. assim, E ele- vamos dizer, esse comportamento também do Felipe Luiz, eu também vejo no Abel, nesse momento também. Então ninguém tá assim... Agora, claro, o Palmeiras tropeçou mais agora no Campeonato Brasileiro, e a gente falou do Lucas Evangelista, o Abel buscou uma solução colocando o Bruno Fux como um volante. Que deve jogar amanhã, inclusive. Vai jogar. Em alguns jogos funcionou, mas desmantelou de novo, né? Alguns jogadores que estavam com um rendimento muito bom baixaram o nível. Enfim, cara, eu não... Claro, você me pediu aqui uma opinião, saber, quem que você acha que vai ser campeão? Mas
para amanhã é uma incógnita, na verdade. É verdade. Assim, se a gente for pegar na análise, vai ser realmente naquela hora do jogo, nos dois tempos, quem tiver um pouquinho melhor no detalhe vai conseguir conquistar o título. Mas ninguém tá assim consistente. Ou, vamos dizer assim, tendo uma apresentação convincente. Nem Flamengo, nem Palmeiras. Eu concordo com você, Pé. Vou colocar mais uma. Eu acho que o Flamengo teve uma perda muito pesada. O Pedro contra o Palmeiras. Você pega o histórico do Pedro contra o Palmeiras. Cara, tem jogador que brilha. É tipo, vamos usar uns aqui. É o Luciano contra o Corinthians, por exemplo. Que tem um cara que tem uma baita estrela contra aquele time. O Campeonato Brasileiro teve um jogo antes do Mundial de Clubes. Foi 2-0 pro Flamengo. O Flamengo fez um grande primeiro tempo. Tava até os 25, 30 minutos. Tava 0-0, mas o Flamengo dominando. Aí entrou o Pedro. 2 lances do Pedro. O Flamengo fez um gol. Acho que deu passe para um outro. Um lance que ele saiu da área. Foi 2-0. O último jogo Palmeiras e Flamengo, lá no Maracanã. no Maracanã, o Pedro arrebentou com o jogo. E eu acho que sabe quem arrebentou mais que o Pedro? O Arrascaeta. O Arrascaeta. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: certos jogos. Primeiro que assim, eu acho que o Pedro faz muita falta do Flamengo. Mesmo ele não. Eu concordo com ele, não fez uma. Ele só tem 2 gols na Libertadores. Pro Pedro é muito pouco. Né? Aliás, o artilheiro da Libertadores é o Flaco Lopes do Palmeiras. Né? Que esse sim, o Palmeiras tem sobrado. Mas eu acho que o Pedro faz muita falta. Eu acho que isso equilibra mais o jogo. Acho que se o Pedro tá em campo, o Flamengo é mais favorito. Se o Plata fosse mais equilibrado, né? Mas aí, Não, cara, aí é algo complicado. Então, mas eu sinceramente, eu Aliás, tenho... ele Tá fora. Não, tá fora, Tá né? fora. Ele tomou 2 jogos. Cara, esse eu acho reforço. Vou te falar, porque é um cara que não dá pra... Não, mas se ele tivesse equilibrado, porque eu acho que ele joga bem. Mas ele tem os apagões, né? Então, mas assim, ele já 2 vezes em decisões, ele sim. quase enterra. Eu não gosto desse tipo de jogador. 2 jogos, né? Consecutivos. 2 jogos consecutivos, ele quase enterrou o Flamengo. Então eu acho que não é hora, não é... Mas agora porque uma esse coisa- cara com 5 Não, minutos de foram jogo é 3 expulso, já jogos. viu, né? Foi 2 da Libertadores Isso, contra o São Paulo na Vila É Belmiro. porque o verdade. primeiro da Libertadores foi um erro do árbitro, né? Teve aquele lance lá e aí reverteram. Tudo bem, mas ele atrapalhou o Flamengo. Agora, Não tem como. voltando à questão das equipes. O elenco do Flamengo me parece melhor, como um todo. Sim. E eu acho que individualmente tem mais jogadores do Palmeiras nesse momento em baixa do que os jogadores do Flamengo. O Flamengo fez uma boa partida, fez uma partida até que ok contra o Atlético. Foi lá, pressionou, tomou o gol, é verdade, mas depois pressionou, buscou o empate e poderia ter virado e já ter comemorado o título lá na Arena MRV, o título do Brasileiro. Então, me parece... Agora, é claro, quando a bola rolar, meu amigo, é quem tiver no dia, né? É um jogo só, Aí você pega uma 90 arbitragem. minutos... É aquilo, né, PA? O mata-mata é um jogo só, ele é complicado. Um jogador expulso, às vezes, no começo do jogo, já mata qualquer progresso. Aí você vai falar, né? o ano passado o Botafogo Gregory. teve um expulso, só que tem uma diferença. O Botafogo no ano passado era muito melhor que o Atlético, não um Sim. pouco. Ele era muito melhor que o Atlético, então isso fez diferença. Agora, no jogo de amanhã, eu não olho alguém que é muito melhor. Eu olho com bastante equilíbrio. E sabe o que me chamou a atenção esse ano, na Libertadores especificamente? Cara, qual é o histórico dos times do Abel? Eu tô falando como posicionamento. É um time que, se eu tiver errado, vocês me corrigem, que primeiro se defende bem e depois ele faz o gol. O que aconteceu com esse Palmeiras? É o time que mais marcou na Libertadores. Tem os dois, tem Pegaram dois, adversários melhor fracos campanha, também. né? tem os dois, tem o artilheiro. O Vitor Roque tem 5 gols, tem mas- 7, outro tem Mas 5. vamos ponderar que na primeira fase o Palmeiras não Tudo bem. enfrentou ninguém. Tudo bem, E o concordo. Flamengo passou no Mas, sufoco, mas né? veja bem, Na fase de grupos. o Palmeiras goleou a LDU, perdeu fora, mas goleou a LDU. Tem gente que tá esquecendo, o Palmeiras veio de uma vitória, tomou de 3-0, Na todo moral. mundo derrubou, que passou, talvez o Palmeiras perdeu aquele momento, né, que era o momento que ele tava mais, é muito louco, que logo depois daquilo o Palmeiras começou a tropeçar, mas o Palmeiras tirou um 3-0, que todo mundo, eu inclusive, achei que a vaca tinha ido pro brejo, e o Palmeiras foi lá e fez 5, né? 4-0. O Palmeiras, assim, realmente deitou. O Palmeiras tinha perdido de 3-0 lá no Equador e 4 a reverteu 0. em 4-0. Deitou e rolou. Escalação equivocada do seu Abel Ferreira. Deitou e rolou. Vamos entrar nisso. Aí o Palmeiras vem e faz um grande jogo e recupera. E o ataque do Palmeiras na Libertadores é o melhor ataque. Sim. Já o Flamengo, qual que é a história do Flamengo nos últimos anos? É sempre um time muito melhor atacando do que defendendo. E aí eu vou te falar, o Flamengo tomou só 2 gols nesse mata-mata de Libertadores e o Flamengo nos primeiros jogos que ele jogou em casa, ele ganhou de 1-0 só.
né? Alguns jogos, e teve que segurar um sufoco fora de casa o Rossi no foi herói, 0-0, né? Em 2 Na jogos, Argentina. pelo menos, né? Contra Então, os assim, Estudiantes. isso mudou um pouco. Eu tava falando, eu vi um Palmeiras antes, que era um time que se defendia muito melhor, e a gente sabia que achava o gol ali do jeito que dava ao longo da partida, buscava e achava, principalmente naquele final de jogo, o Palmeiras é muito forte nisso. E o Flamengo sempre foi um time de fazer muitos gols. Nessa Libertadores a gente vê um pouquinho de mudança dessa estrutura. O que vocês esperam para o jogo de amanhã? 18 horas no estádio. 18 horas horário aqui. Horário daqui, 6 horas da tarde. Lá eu não quatro horas ela da acho que é tarde, 4 são da 2 tarde. horas. Como é o nome do Próximo estádio? Monumental U, né? Em Lima, né? É isso. É isso, né? 18 horas, um jogaço de bola, inclusive. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês esperam de postura dos times? Vocês já pararam pra fazer essa análise? Eu acho que vai ser um jogo bem nervoso, dos dois lados. Mas você acha que alguém vai partir pra cima ou vai ser aquele jogo... Eu acho que tende o Flamengo ir pra cima. É, Até pela característica, e até pelo que você acabou de falar, né? É a tendência o Flamengo tomar a iniciativa, principalmente nas fases iniciais do jogo, né? Então, Característico isso do característico. Eu acho que eu vejo um Flamengo em cima e o Palmeiras fazendo aquela leitura, tentando segurar o Flamengo. Eu acho que vai ser por aí. Angelo, você vai por essa linha também? E vou por essa linha, mas eu vou dizer algo para vocês. O Flamengo marca alto, Sim. que é uma E aí característica. aparece os O espaços. Palmeiras também marca alto. E assim como aconteceu no jogo de Montevidéu, quem saiu na frente foi o quê? Marcação alta do Flamengo. O Gustavo Gomes lançou, o Mike foi até a linha de fundo, cruzou e o Veiga fez um gol. Uma marcação alta, naquela época o time era treinado pelo Renato Sim. Gaúcho. Sim. Né? Que é uma maneira de você, quando você está ali, né? Uma marcação alta, você se utiliza ou do goleiro, ou dos zagueiros que sabem fazer esse tipo de trabalho, ou muitas vezes um volante. Amanhã vai ser a mesma coisa. Aí E o Palmeiras vai jogar quando se defender com 5, porque o Fux vem, né, para fazer, Sim, né, esse forma o terceiro terceiro zagueiro, onde, quando estiver atacando, ele fica um pouquinho mais à frente. Então, eu penso que não vai fugir muito disso. Só acho que você até falou com relação ao retrospecto. Vamos pegar o Flamengo, eliminou o Internacional. O Internacional vive uma das suas piores crises. Nas quartas de final, com o Estudiantes de La Plata, você falou, né? Meu Deus. Foi no Foi um sufoco. sufoco, Deus teve nos mais acuda. sorte do que juízo. Contra o Racing, mesmíssima situação. Teve mais sorte do que juízo e agora chega numa final. Mas eu acho que o um Flamengo pouco foi mais muito bem contra o cascudo, Racing. né? Aí você pega o Palmeiras. Quem que o Palmeiras enfrentou de fato? O Palmeiras enfrentou o River Plate, né? Porque pegou o Universitário nesse mesmo estádio lá, ganhou por 4-0. não pegou ninguém, né? Daqui foi 0-0. Pegou o River Plate e lá, eu fiz até um estudo. River Plate tem jogadores lá com 37, com 36, com 35 e foram justamente essa base que jogou contra o Palmeiras lá, não aguentaram 20 minutos, o Palmeiras construiu o resultado lá. Aqui, quando você pega a escalação do River Plate, 25, 28, ele falou, olha a burrada que eu fiz, tanto é que, né, 1-0, eu falei assim, eu acho que agora nós vamos ter um jogo, o negócio vai ficar complicado, o Palmeiras no segundo tempo e liquidou a fatura. Na semifinal, o Palmeiras teve essa questão da LDU. Um apagão. Aí que foi uma escalação também do Veiga. Depois, ao final da partida, o Abel Ferreira colocou os nomes das pessoas, dos jogadores em que ele pensou que talvez jogar um pouquinho abaixo. Chegou aqui, o Veiga deu a resposta, o time chegou à final. Agora, como eu falei, em termos de Libertadores, né, eu acho que o Palmeiras chegou um pouco melhor do que o Flamengo. Você falou assim, mas o elenco é melhor. Deixa eu te contar acho que você deve ter ouvido essa história, mas eu ouvi de alguém que é sócio do Atlético de Madrid. Estou falando de Samuel Lino e de Saul. Sim. E ele é sócio, foi até lá e conversou comigo. Um dia desse a gente estava tomando uma cerveja e falou, Angelo, eu fui até lá. Conversei com os diretores. Sabe o que eles falaram para mim? Que soltaram rojões quando o Flamengo adquiriu Samuel Lino e Saul. Que coisa, hein? Por quê? Porque eram jogadores que estavam no elenco, que não jogavam, já não entregavam tanto. Quando surgiu a oportunidade de transferência para o Flamengo, ele falou, graças a Deus, ele falou assim, as pessoas nem sabem disso, inclusive haviam outros jogadores que estavam, mas o Flamengo acabou não avançando muito. Agora, quando você vê o desempenho desses jogadores hoje, como é que é? O Saul não é titular e o Samuel Lino está sendo xingado em todas as redes sociais por aquilo que ele deixa de fazer em campo. Mas eu vou te falar, o Saul eu gosto, eu acho um jogador importante. O Samuel Lino, ele se perdeu, eu vou te falar o porquê. Porque o extracampo do Samuel Lino, tá todo mundo falando isso. Acho, inclusive, que ele nem deve começar jogando. Provavelmente não. Talvez, esse questionamento que você fez sobre o Felipe Luiz o Felipe Luiz foi fortemente cobrado no Flamengo por dois jogadores. O Samuel Lino e o Plata.
que eram 2 jogadores que ele deu a camisa, falou, joga e tal. E extra-campo, assim, cara, o pessoal pegou muito pesado. E eu acho que meio contra gosto ele tirou os 2 do time. E eu acho que isso gerou um certo incômodo também nele. Isso algumas pessoas me contaram, falaram assim, cara, a torcida tá com ódio de Samuel Lino porque o extra-campo dele é insuportável, muita bagunça e num momento complexo. E o Plata pelo comportamento, das expulsões e tal. Só que a pressão foi forte em cima do Felipe Luiz. Entretanto, o Felipe Luiz confia nos caras, mas meio que foi convencido Mas ainda ele tem muita opção, né? Sim, não, exatamente. Meio que dá um descanso O time, pros não, caras. o time não perde. Ele tem o Michael, ele tem o Cebolinha, Everton Aliás, o Cebolinha. Michael, é verdade, sumiu esse jogador. Sumiu, do Flamengo, né? Ele é acabou impressionante. ficando no E um jogador de ostracismo, né? grande qualidade. Mas tem Luiz Araújo, tem o próprio Isso. Bruno Henrique, que Bom eu acho que jogador. deve entrar Bruno como joga. Deve jogar. titular. Não, o Bruno joga. Arrascaeta, que dá uma tranquilidade. É Arrascal, é o Carrascal, Carrascal, que é um... é o mais. E o Luiz Carrascal, Araújo é os Eric que brigam Puga. mais. ali. Também, eu acho que assim, vai ser um time forte, um time que, a meu ver, vai trazer, né, esse incômodo pro Palmeiras, mas o Palmeiras lá, como diz, né, o Abel tem um plano, mas eu penso que se a gente for por aquilo que o PA diz, é verdade, acho que o Flamengo tem jogadores, tem um elenco um pouco mais qualificado, mas eu ainda acho que essa questão do Palmeiras ter ganhado a última Libertadores vai trazer um Pode peso maior, pesar. e tem a questão do Andreas Pereira. O É, Andreas Pereira vai certamente querer fazer uma grande partida por tudo que aconteceu. Ele acabou sendo o protagonista, né, na conquista do título do Palmeiras. Não, e assim, cá pra nós. Não tem o que chorar. Ele errou no momento que não dava ali no jogo. Ele Foi foi um erro técnico gravíssimo. Foi um erro técnico gravíssimo. Ele afundou literalmente o Flamengo. Não dá pra gente defender. Agora, não tô falando pra acabar com a carreira do cara, mas o fato é que foi um erro técnico. Eu vi gente falando, mas quem tocou a bola pra ele? Não, cara. Não. Foi o erro dele, Foi. técnico, muito esperto o Daverson, mas ali foi um lance ocasional. Eu acho que ele evoluiu, é um jogador que pode entregar muito pro Palmeiras, mas essa marca na carreira dele não tem como tirar, Não tem porque como. realmente aconteceu. A pergunta é, o Palmeiras nos últimos 2 jogos não foi bem contra o Flamengo, perdeu os 2 últimos jogos. Vocês acham que o Abel pode mudar um pouco taticamente o Palmeiras para essa partida? Pergunto por quê? Porque o jeito que o Palmeiras jogou dos últimos 2 jogos contra o Flamengo não encaixou com o Flamengo. E aí, talvez essa alteração, até que você diz, pô, o Palmeiras talvez encaixe um terceiro zagueiro, provavelmente, porque o Fux deve vir de volante. Você acha que ele vai mudar um pouquinho esse estilo? Porque o que aconteceu nos últimos jogos? O Palmeiras, o jogo no Allianz, que foi 2-0, cara, o Flamengo mandou do primeiro ao último do jogo. Impressionante. Foi E melhor. foi antes do Mundial. Foi antes do Mundial. E no outro jogo aqui, por mais que um outro fale de Maracanã. arbitragem e tal, mas o Flamengo foi muito melhor. O Palmeiras, quando diminui lá no gol do Gustavo Gomes, foi aos 40 e poucos minutos, mas o Flamengo já tinha largado o jogo. Aliás, isso é uma característica do Flamengo que me preocupa. O Flamengo dá determinado momento de jogo, depois dos E o Palmeiras 80 não desiste minutos. até o último minuto. E Se aí, o placar tiver apertado, porque assim, você vê que o Palmeiras é um time que ele tá perdendo, ou empatando, E a ele parte vai física do jogar Palmeiras- até o último minuto, e o Flamengo é um time, eu não sei se ele é preguiçoso, eu não sei se... eu acho que é um gap de estado físico mesmo. O Palmeiras chega mais inteiro no final do jogo e o Flamengo prega um pouco. É isso. Então a pergunta é: vocês acham que o Abel vai mudar? Nos últimos jogos, o Abel contou muito com isso e acabou não dando sorte, porque tomou os gols antes e acabou, que nem nesse jogo, fez 3, ficou longe, né? Foi 2 gols diferentes. O último jogo foi a mesma coisa. Quando chegou o momento do Palmeiras pressionar, a distância estava grande. Você acha que vem alguma coisa diferente ou você acha que o Palmeiras vai se manter na mesma estratégia? Angelão, o que você acha? Eu acho que, primeiro, né, eu queria até relatar que no jogo entre Palmeiras e Santos eu fui repórter de campo. Eu não tinha visto o Palmeiras jogar ainda nesse ano. E é uma intensidade... Eu não vi nenhum time. Impressionante. E é do começo ao fim, mesmo, né, aquele jogo contra o Vitória da Bahia, mas o time corre. E é isso, até que o PA citou, no jogo contra o Santos, no Maracanã, Flamengo 3-0. Se tivesse mais 5 minutos, o Santos empataria a partida. O que eu percebo é que o time, determinado período do jogo, lá os 30, 25, 30 minutos da segunda etapa, Acaba o o gasto. time começa a apresentar sinais de cansaço. E assim, pode ser uma estratégia do Abel. Opa, vamos levar esse jogo... sei lá, jogando numa rotação até 80, mas quando for lá para os 20, 25 minutos da segunda etapa, aí é 100%, porque é daí que nós vamos tirar, porque eles têm os dados com um pouco mais, né, de riqueza de informações, mas eu percebo que o time do Palmeiras
é do começo ao fim, e o time do Flamengo, você pode perceber, no jogo contra o Palmeiras, fez o resultado na primeira etapa, jogando com aquela intensidade, com aquela riqueza, né, de jogadores, de recursos, mas a segunda etapa, o Palmeiras, o Flamengo foi Sempre diminuindo. cai. É impressionante. Sim, então é 70, isso. 75. Podemos concluir o seguinte: Abel não vai fazer nada muito mirabolante. Não, ele não vai mudar muita coisa agora numa decisão de Libertadores. Ele vai marcar o Flamengo, ele vai fazer o Flamengo se desgastar. Isso pra mim tá óbvio. E aí, quando que o Palmeiras vai tentar fazer alguma coisa? Se tiver oportunidade ali no primeiro tempo, vai tentar as bolas longas, aquilo que o Ângelo falou muito bem. O Flamengo tende a se desgastar mais. Se o Palmeiras ainda conseguir segurar o 0x0, o Palmeiras vai ter vantagem no final do Vai jogo. ter vantagem no final do jogo. Aí pergunto mais uma coisa pra você. Eu senti um Abel fazendo muito mistério, poupando o jogador. Por essa pergunta, será que o Abel enxergou algo diferente e ele fez todo esse... Eu senti essa semana do Abel, poupou jogador. Eu acho que o Palmeiras fez mais sacrifício, digamos assim, abriu mais mão do brasileiro, literalmente, mais focado na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras, depois daquela derrota para o Mirassol, eu senti que o Palmeiras já virou a cabeça para a Libertadores de uma forma total. E o Flamengo não, o Flamengo dando a vida no brasileiro. Será que a gente pode esperar algo diferente do Palmeiras? Não, assim, é inegável que o Abel guardou. Guardou, poupou, guardou energias. Não sei, aí a gente pode entrar depois numa outra discussão se deveria fazer isso, ou deveria ter feito. Porque eu acho que o Abel se colocou numa posição muito difícil ao abrir mão do Campeonato Brasileiro. Mesmo depois do jogo contra o Mirassol, o jogo que eu trabalhei na terça passada contra o Grêmio, o Palmeiras, ele colocou um time reserva, até o Garrafa que estava lá com a gente criticou bastante do Abel ter colocado o time reserva, e o Flamengo não, o Flamengo foi com um time mesclado. Aquela coisa, o Grêmio tá passando por um momento difícil, o Palmeiras poderia ter conquistado esses 3 pontos e ainda levar essa decisão mais adiante, né? Não estava tão distante, agora ficou mais difícil. 5 pontos em 6. 5 pontos, faltando 2 jogos. Então, isso aí. E o Palmeiras, mesmo com o time reserva, foi um pouco displicente no sentido de não matar o jogo no primeiro tempo. E aí o Grêmio reagiu no intervalo, depois do intervalo, com as mudanças do Mano Menezes, e aí fez a virada em 3-1. Né? Eu acho que o Abel se colocou numa situação muito difícil. Porque se ele perder essa Libertadores amanhã, eu não sei o que vai acontecer com o Abel semana que vem, não. Bom, no jogo na Copa do Brasil, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, eu assim fiquei impressionado com a hostilidade com que ele foi tratado. Não pensei, até mesmo pelos títulos, por tudo que ele representa para o Palmeiras, e ele acho que está no topo, né, dos treinadores que passaram por lá. Ele poderia ter sido tratado de uma outra maneira. Feliz? Não, ninguém poderia estar feliz pela eliminação da Copa do Brasil com o Corinthians, que é um arquirrival. Vou te falar, se fosse qualquer outro era diferente a reação, mas pro Corinthians... mas o que acontece? Com a superioridade técnica que o Palmeiras tem, a torcida... Mas eu acho que passou do ponto. E aquilo, assim, vamos imaginar que você já tem lá, né, 4 de novembro de 2020, 4 de novembro de 2025, são 5 anos. E existe um desgaste natural entre ele, entre o elenco, entre talvez até a própria presidente. Sim. Aliás, essa semana nós vimos algo, que eu não sei se foi combinado, em que ele citou que o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro e a arbitragem, né, foi, a meu ver, pelo depoimento dele, né, e foi a grande responsável por isso. E a presidente Leila, que não é boba nem nada, e tem lá suas aspirações dentro da CBF, falou não, que o responsável, né, pela perda do Campeonato Brasileiro foi o próprio Palmeiras. Então, uma certa contradição. Não sei se eles combinaram isso, até porque a Leila não quer ter nenhum tipo de atrito com a CBF, e a gente sabe muito bem como que as coisas funcionam por lá. E eu não sei se esse fato, né, do que aconteceu na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil frente ao Corinthians foi talvez, sabe aquela coisa, lembra aquele dia, isso aqui vai ser o meu ponto para
sair do Palmeiras caso não consiga obter o título na Libertadores do Brasileiro. Porque o brasileiro, bastam 2 empates ao Flamengo. Já voou. Né? Ganhou do Ceará, acabou campeão. Agora, se perder Ou a de repente Libertadores- uma não vitória do Palmeiras. Se o Palmeiras empatar um jogo, acabou. já. Então, mas assim, são 2 vitórias, perdão, são Palmeiras 2 enfrenta o empates. Atlético. 2 empates e depois pega o Ceará lá na Arena O Castelão. único duro jogo do Flamengo é que ele decide contra o Mirassol e Mirassol, né? Aí, o Então, bicho se ele pega, ganha melhor. do Ceará, sabe o que ele faz? Manda o time reserva, vai jogar é. o time reserva e vai receber a taça. Marcelo, e aí eu vou falar. Acho, o Abel, eu coloquei aqui que o Abel se colocou numa situação muito difícil. Achei que ele tomou decisão errada, Também acho. sabe? Porque abrir mão assim do Campeonato Brasileiro da maneira que ele abriu, tudo bem. O time reserva do Palmeiras, você olha lá a escalação inicial contra o Grêmio, não é um time ruim, de forma alguma. Só que, né, ele teve a oportunidade no intervalo de promover alterações, principalmente quando o Grêmio reagiu no jogo. E ele segurou, ele colocou os jogadores que não estão performando, manteve, né, os jogadores que não estão performando. Eu lembro dele ter tirado o Sousa, que estava bem na partida, que fez até Sim. o gol, né? Aliás, foi o Sousa que fez o gol e a assistência do Facundo. Então, ele tirou os 2 atletas que estavam tendo um desempenho interessante contra o Grêmio no primeiro tempo. E mantém o Felipe Anderson, que faz tempo que, né, teve aí uns momentos que ele até jogou bem, mas apagou de novo. E essas coisas que o torcedor do Palmeiras, você conversa com torcedores do Palmeiras, não entende por que o Abel tá fazendo isso. Vai preservar, aí chega lá amanhã, né, ou nesse sábado, chega lá e não consegue, ou perde de uma maneira até... Olha o que vai transformar a situação para o Abel dentro. Vai ficar insustentável. Sábado eu vou dizer que é um dia até para a continuidade dele no Palmeiras. Será que ele já comprou a passagem? Se perder o jogo, ele vai? Não acho que ele já comprou a passagem. Eu penso que ele vai esperar o final, né, do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Ceará, depois acho que as coisas vão ser decididas. Para o Palmeiras, o investimento na Libertadores é de grande valia, óbvio. No primeiro tetracampeão, Financeiramente também. financeiramente, e a probabilidade, acredito eu, real, de ser campeão do mundo no Intercontinental. Não é? A gente sabe que hoje o Paris Saint-Germain já não é aquele Paris Saint-Germain de outrora, é poderoso, mas acho que as cartas estão aí. Acho que o Palmeiras conta com essa possibilidade de ser campeão do mundo. Nesse torneio, acho que vai ser um... E o Flamengo também, se for, né? Sim. Então, eu acho que o caminho é um pouco mais curto, né? É o que o Botafogo ano passado passou. Todos nós já até sabemos porque o que seria Super muito Mundial difícil. é brincadeira. Né? Não, o Super Mundial Esquece. é quase que inalcançável em relação até Ficou mesmo realmente das muito equipes difícil. que estão lá. Muito difícil. Cara, assim, eu fico pensando a seguinte situação. Vou colocar vocês aqui agora na Berlinda. 0-0, 1-1, 2-2, empate. Vamos para os pênaltis. Eu acho que nesse... E aí? O Carlos Aí Miguel você tem o Carlos Miguel e o Rossi. e o Rossi. O Rossi, que lembrando vocês, se o Flamengo chegou onde chegou, o Rossi tem muito mérito, muito. Metade E o sentido da Carlos Libertadores. Miguel a gente não viu ainda numa situação. Eu ia te perguntar, até que ponto o Everton faz falta? E se ele faz tanta falta pela experiência, ou não, se o Carlos Miguel já, primeiro, substitui ele bem. Segundo, numa disputa de pênaltis, olhando como goleiro, quem tá melhor servido para uma disputa? Olha, eu vou responder essa. O Rossi tá bem preparado. O Carlos Miguel, para mim, é uma incógnita. Então você acha que assim, numa disputa de pênaltis, óbvio que o pênalti é o seguinte, o bom atacante bateu bem, é muito difícil pro goleiro. Mas vamos imaginar, se em tese o favorito é Flamengo se for pros pênaltis, é isso? Pelo goleiro? Não, porque quando eu coloco que o Carlos Miguel é uma incógnita, pode ser que ele brilhe também, né? Então, eu não sei dizer pelo Carlos Miguel. Eu digo pelo Rossi só. O Carlos Miguel tem panca de goleiro, cara de goleiro, elasticidade, né? Ele lembra o Dida, né? Ele me lembra muito. Né? Muito Dida. Se fosse o Sérgio Romero do Boca, como aconteceu em 2023, quando a partida chegou às penalidades máximas, estava eu, Bruno Scaciotti e Ivan Marconato, eu falei assim, o Palmeiras perdeu. Porque ele já falou, se for para os pênaltis, eu seguro. Foi assim que o Boca se classificou contra o Racing, foi assim contra o Palmeiras, e eles estavam quase o objetivo principal na final da Libertadores, levar um empate, né, com o Fluminense no Maracanã, porque ele falou, se for para a final, eu seguro. E a sorte, né, que veio o John Kennedy e acabou fazendo o gol do título. Então, assim, eu vejo um ligeiro favoritismo para o Flamengo pelo Racing. E você, torcedor, o que você acha? Foi pros pênaltis, quem tá melhor servido?
É o Palmeiras com o Carlos Miguel ou é o Rossi do Flamengo? Quero que você deixe aí sua opinião. Aliás, se inscreva no canal, curta, compartilhe, fale mal do Ângelo convidado. Pode falar mal do convidado, fala bem de mim, do Pedro, fala bem do PA de vez em quando, mas também não puxa Fala da muito minha o saco. careca. Fala bem da barriga do PA, já que ele falou da... Fala tudo aí. Corpo inteiro, todo shape. Aliás, aí, ó. deixa eu brincar com você. Eu te amo, meu hater. Você faz a minha alegria. Você faz o Palpite Cast. Eu gosto muito do hater, cara, porque o hater é ele que esquenta o nosso comentário. Você entra lá, responde, é outro compra a briga. E aí todo mundo fala mal da gente, tá tudo certo, né, Faz velho? uma bagunça danada lá. Gera falar- polêmicas e polêmicas. Por falar Discussões. nisso, Angelão, e por falar em bagunça, cara, eu olho o. Vou sair um pouquinho do ambiente da final. E aí eu vou te falar o seguinte: vou pegar 3 torcedores: Corinthians, São Paulo e Santos. Meu pai do céu. Cara, primeira coisa, vamos. Não, pode marcar o churrasco no final Pode do dar a ano. mão e sair andando, os 3? Pode marcar o churrasco no É o final do sujo. ano. Mano. Todo mundo junto. Eu tenho comigo que a alegria do Corinthians é ver o São Paulo perder, a do São Paulo é ver o Flamengo, o Santos e o adversário. Cara, ele não tem alegria. E eu vou abrir um parênteses Terrível, aqui cara. sobre o Corinthians. E uma notícia que saiu essa semana que eu fiquei muito, muito triste. Eu estou indignado com o encerramento das atividades do basquete. Isso por causa das mazelas do futebol. Sim. O basquete, que é um esporte tão importante. Eu conheço os profissionais, viu, Marcelo? De perto, trabalhei muito tempo lá e é lamentável. A gente já teve a perda do São Paulo e agora a gente vê aí, estamos Só diante da perda enfraquece o do esporte. basquete do Corinthians. Parabéns a você, diretoria do Corinthians. Vocês estão É. demais. Ó, São Os que Paulo, passaram aí nos últimos Corinthians tempos, todos eles. e Santos, vocês são uma vergonha pro futebol de São Paulo. O Palmeiras nada de... Ó, tudo que acontecer com o Palmeiras, se ele perder o Brasileiro, se ele perder a Libertadores, o Palmeiras ainda ele tá umas 2 décadas na frente dos outros. Resumo, o Isso é Palmeiras está verdade. estruturado, o Palmeiras tem dinheiro, o Palmeiras é um clube bem Vira organizado. o ano, tá tudo... Esquece, tá o tudo- Palmeiras o ano começa que tudo vem, de novo. vou te falar, o Palmeiras o ano que vem é candidato ao Paulista, à Copa do Brasil, ao Brasileiro e à Libertadores de novo. O São Paulo, falei para vocês antes, o São Paulo não tem aquele momento do Crespo, assim, que foi meio maluco no campeonato, o São Paulo estaria brigando para não mas rebaixar. E vou te falar, se o São Paulo estivesse brigando para não rebaixar nessa rodada, o São Paulo cairia. Ó o que Triste. ó o que deve estar acontecendo agora lá. Aquela goleada. Mas não é só isso, acho que né? tem esse O PA motivo. é uma tristeza. Agora, primeiro, vamos falar do São Paulo, mas antes, o que dá para falar desses 3, cara? Como é que você se coloca olhando para o seu principal rival de São Paulo? Porque essa rivalidade sempre foi grande. A rivalidade do Palmeiras hoje não é com São Paulo. Não é com o Palmeiras, Nem com o Corinthians, não é com o nem com- Santos. É com o Flamengo. É com o Flamengo. E outros que E daqui a alguns surgem anos vai ser o Bahia, Isso. provavelmente, Cruzeiro. e o Cruzeiro. O São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians hoje é fraldinha. É juvenil perto do Palmeiras. Não, Então- não. Rui Costa disse que o São Paulo, a gestão tem Deixa eu te muita falar, humildade. Rui Quem? Costa. Não, Tem repete, muito... quem? Rui Costa. Ah, entendi. Ele tem muita humildade. Jogou na Tem- seleção de Portugal, é esse? deve ser. Sei lá, amor de Deus. A gestão do São Paulo tem muita humildade, que tem convicção, e que São Paulo recuperou o protagonismo. Ah, Depois claro. dessa... Nossa, eu tô animadíssimo para a próxima temporada. Olha o Eu não protagonismo aí. vejo a hora de chegar a próxima temporada. Olha, Angelão, não vejo o momento de chegar até a próxima temporada para ver o São Paulo jogar. Nossa, eu tô que eu não me aguento. Eu imagino você e você, Angelão, você tá animado para ver? Você bota muita fé o São Paulo no ano que vem, entra para ser campeão de tudo, Angelão? Fala para mim. Bom, primeiro, né, quando o Paulo Arnaldo falou a respeito do Corinthians, que acabou Encerrando finalizando o as basquete. atividades do basquete. Inclusive da base do basquete também. Então, finalizou também. O Palmeiras finalizou em 2013 o basquete. Sim. né? Olha só. Isso por quê? Paulo Nobre, e eu falo que é a figura mais importante do Palmeiras nos últimos anos. Sem dúvida. Porque tem o Gagliotti, porque tem a Leila. Quem teve que construir essa base com alicerces muito fortes chama-se Paulo Nobre. Ele é o cara. Ele é o cara. Concordo. Não fosse por ele, o Palmeiras não estaria nessa situação. Ah, então você é amigo dele, é isso? Não, Ó, sou Você amigo- falou que era amigo do cara, pô. Não, Mas não. tem um detalhe, hein? Ah. Ele nunca abriu mão da base, tá? Tá certo. Diferente do Corinthians, que Não, passou o facão em tudo. Né? Vou te- Loteamento. a meu ver, o Corinthians vai ficar com o futsal. Né? Acho que chegaram a um consenso de que eliminar o futsal seria um erro estratégico, né? Até porque existe nessa questão da proximidade com o próprio futebol.
O Corinthians, a gente pode estar relatando vários casos, mas o último, que foi a vergonha. No jogo do Corinthians contra o Fluminense no estádio do Maracanã, o Corinthians não tinha uniformes suficientes para a partida. O que o Corinthians teve que fazer? Repete isso pra mim. O Corinthians não tinha uniformes suficientes, Meu Deus completos. do céu, é Não tinha. inacreditável essa informação. O Corinthians Inacreditável. entrou em contato com o representante da Nike, e o representante da Nike falou que não poderia fazer nada. O que o Corinthians teve que fazer? Pedir para o Fluminense jogar com a sua camisa número 2, que é a branca, o Corinthians teve que jogar com a camisa preta. Se foi alguma coincidência ou não, se o Corinthians acabou Meu ganhando Deus, por 1 a cara, 0 que coisa. na Bacia das Almas. Que coisa bonita, hein, cara? Ô, Pia, Então. isso me anima, cara. Então quer dizer que o Corinthians não tinha uniforme. Não tinha É o uniforme. fim da picada. E né? sem- Não, é inacreditável. Não, cara. e os desvios de uniformes, que vêm a longas É datas. inacreditável o negócio desse. Não, cara. então quando você Inacreditável. fala a respeito de É triste. Corinthians, São Paulo e Santos, nada acontece por acaso. Né? Essa gestão né, do Júlio Casares, certamente uma das piores, se não for a pior. E quando a gente fala do Santos, eu lembro, acho que ter comentado aqui na última vez que eu participei, que a grande missão de uma equipe que vem da Série B é a permanência. Olha só o Santos, 2 Sim. anos pós, nós temos o Ceará, que corre um risco gigantesco de ser rebaixado, o Sport, que já foi, e o Santos. Quem saiu exatamente dessa linha foi o Mirassol, que fez um trabalho gigante. Aliás, E aí, que trabalho do Mirassol. hein, gente? gigante. Tá? Agora, eu queria falar a respeito do Samir Chaldi, presidente da CBF. Estava eu me dirigindo até X Sports para fazer a transmissão de vôlei, escutando rádio, porque eu nasci ouvindo rádio e vou morrer ouvindo rádio. E na TMC, lembro que o Kaique Silva, bem pertinho aqui, estava no evento, na Summit da CBF. E falou: olha, eu vou contar algo para vocês aqui que vai trazer, talvez, trazer um espanto a quem estiver ouvindo. Perfeito. Então, havia um momento em que nós teríamos palestrantes sobre gestão do futebol. Quem eram os palestrantes? Marcelo Teixeira e Júlio Casares. Eu quase bati o carro. Eu falei assim, não é possível um negócio desse. Porque, veja, se eu sou o presidente da CBF, eu procuraria Paulo Nobre, o Pedro Lourenço do Cruzeiro, Eduardo Bandeira de Mello do Flamengo. E outra O coisa. pessoal do Bahia, Parpadala. Não, Bahia, da Bahia, do- perfeito. Belintani, Guilherme Belintani, que Ó, estruturou todo o Bahia. Você tem e outra coisa. Aliás, traz o pessoal do Mirassol. Júnior, eu ia falar o Juninho, que é o vice-presidente de futebol. Traz o Juninho, Até o- grande cara. Até Até o vamos Paulinho dizer. do pessoas. Mirassol. Pelo Até o amor de Porque Paulinho se do eu Mirassol. estou num evento como esse, eu quero ouvir quem é o supra-sumo. Mas esses caras vão ter. O realmente, Juninho é um o- baita, o cara. próprio- Sabe muito. O Eu próprio, tenho Paulo- certeza baita, disso. cara. O trabalho que Baita, está acontecendo agora não é à toa. ó, o próprio alguém do Mirassol com esse trabalho Nós espetacular. precisamos trazer alguém do Mirassol aqui, hein, cara. Vamos trazer. Precisamos trazer. Eu Hoje, acho que é importante. trabalho, velho. Então, assim, as coisas estão de ponta cabeça. Você não pode achar que esse trabalho que está sendo feito agora vai trazer frutos ao São Paulo. E, aliás, né, a dívida, o São Paulo de hoje, né? Aliás, o São Paulo de amanhã é o Corinthians de hoje. Já passou de 1 bilhão e 700 Mas, em termos cara, de dá pra dívida. comparar, porque o São Dá. Paulo fatura menos, ele deve um pouco menos, mas fatura menos. A história dos dois é muito próxima. É muito. Eu não sei muito não sei se próximo. você percebeu com relação à similaridade. O Corinthians, nas últimas eleições, os dois candidatos, com todo respeito, eles não tinham a menor condição. Pelo amor de Deus. E quando você tem, desde 2007, uma linha, você não tem sucessor. O processo sucessório ele acaba sendo comprometido. É assim no Corinthians, está sendo assim no São Paulo e no Santos a mesma coisa. Então, a questão da sobrevivência dessas equipes, elas estão condicionadas ao aparecimento de SAFs. Se não houver, desculpa, não vão durar mais do que 3 anos no futebol. Por quê? Porque as contas estarão aí. Eu acho que o grande risco. Eu nunca vi o São Paulo com tanto risco de rebaixamento. Tô falando pro ano que vem, hein? Ó, como passou esse ano. O São Paulo, assim, o departamento médico do São Paulo, cara, na boa, tem que ser todo mundo mandando embora. Cara, eu não sei se tem bom profissional lá. Mas, assim, você tem que começar a gente de já novo, falou, cara. A gente já falou sobre A isso. gente tem que começar Não de é novo. só o departamento Felizmente. médico, quem Aí você- prepara, Quem estrutura, parte quem física, contrata jogador. porque você tem os que fazer um. jogadores... O que faz do Cara, São não Paulo dá, velho. chegar a esse ponto do Campeonato Brasileiro? 13 ou 15? 15? Chegou a 15 de fora? 15 atletas lesionados no Foram departamento? 13, né, jogadores? 13. Mas quase 15. Cara, É muita coisa. Eu já falei será aqui. que não tá algo errado aí? Eu falei aqui. Se fuçar, você vai achar jogador machucado desde 2008 e recebendo o salário que tá lá cara, no Refis e ninguém lembra que ele tá lá. Cara, não, É assim, impressionante. é o São Paulo. surreal isso. Impressionante, cara, É impressionante. surreal isso. A gente falou alguns episódios passados, né, Marcelo?
Pô, mas tudo bem, a gente fala muito do departamento médico, que é a reabilitação. Mas e o preventivo? O que vem antes? Como Não, está mas sendo trabalhado? é da mesma coisa, Pé, é o mesmo time. Tem as ferramentas, são os profissionais mais indicados. Eu não estou aqui avaliando ninguém, porque eu não tenho nem competência para falar dos profissionais que Mas estão os ali. resultados mostram, Pé. Mas tem a Vou condição. falar. Não, mas tem condição. Porque eu já vi também, Marcelo, às vezes bons profissionais estarem em lugares ruins. Isso acontece no mundo corporativo. Você é um bom Sim, profissional, claro. mas a empresa é uma baderna, é uma Não, bagunça, mas você não tem Mas ferramenta. Pé, só para deixar claro, a gente não falou nomes. A gente falou assim, sim. o departamento. Você pode trocar. Sim. Porque, infelizmente, não está funcionando. Não funciona. É problema mais então, estrutural assim, eu do que preciso de- comprar talvez de equipamento. pessoas. Cara, eu vou dar um detalhe. São Paulo, pelo amor de Deus, não engana o seu torcedor o ano que vem. Nós vamos trazer, porque daqui a pouco vai começar. Vamos trazer. Esquece, arruma a casa, contrata. Monta um time mais jovem, escolhe jogador menos famoso, paga menos salário, arruma a sua estrutura. E se o ano que vem você falar assim, vai pra torcida, você fala assim, ó, esse ano não vou cair. Monta um time de cara que corre, de cara que tem energia, que vai vestir a camisa, que não são os melhores, mas pelo menos. Então, e mais barato. E vai arrumando essa estrutura. Agora, pelo amor de Deus, arruma essa estrutura do departamento médico. É uma vergonha o que está acontecendo no São Paulo. Eu não sei se é falta de equipamento, se teve. Eu já ouvi uns papos, eu vou falar, não posso cravar. Ó, o presidente, quando foi eleito, fez um conchavo, tive que levar algumas pessoas e tal. Eu não quero ser leigo de falar, mas isso que a gente ouve muito. Então, que metade é preparado, metade não é. Então, assim, Metade como a é gente, amiguinho, como a gente não tem como realmente cravar isso, o que eu quero dizer é o seguinte: pelo amor de Deus, cara, dá um foco nisso. É uma vergonha, porque não é esse ano. O São Não, Paulo já tem no vem mínimo uns uns 7, 10 8 anos, anos, eu no acho. mínimo. De 2012, né? Da É. Que Constituição. todo mundo que vai para o departamento de São Paulo, o Luiz Ademar usa uma expressão, Triângulo das Bermudas, se caiu, você vai chegar lá, vai ter cara de 2012, 2013 verdade. recuperando Verdade. de uma artroscopia, entendeu? Então assim, não dá, não dá. Não, a Literalmente ponto do Caleri fazer cirurgia e ter acompanhamento médico fora do São Paulo. A ponto de o Lucas, outros atletas aí, que não é muito divulgado, mas que acabam optando porque, olha só, né? Dentro do clube onde eles trabalham, não é confiável. É Marcelo, lamentável. O título de 2023 trouxe, como diria para você, enganou, talvez. Foi um título em que o Dorival Júnior tirou leite de pedra. A situação ganhou sobre o Flamengo. favoreceu. A situação favoreceu, pegou o esporte aqui no Morumbi ganhando os pênaltis. Aquilo foi tipo um choque de 220. Falou, meu, ou vocês jogam bola ou vocês serão eliminados. Passou pelo Palmeiras, passou pelo Corinthians e pegou o Flamengo, talvez um dos piores momentos ao longo o dos São últimos Paulo anos aí. estava- O mérito do São Paulo campeão naquilo lá não tem como a gente tirar. O São Paulo foi bem. Não, foi naquela bem, final. não, perfeito. Mas ele é um ponto fora da curva. Foi... Aquilo não é a realidade do São Paulo. Isso só vai acontecer numa Copa do Brasil. Né? Num brasileiro jamais. Nunca, não vai acontecer. Aliás, a campanha desse mesmo São Paulo no Campeonato Brasileiro era ruim demais. Segundo. Brigou para não ser rebaixado Último jogo contra o Bahia, e não ganhava um jogo fora de casa, né? Lembra? Sim. As pessoas, o São Paulo com esse título da Copa do Brasil, né, Rui Costa? Quem? O protagonista, né? Quem? Né? Rui Então, Costa. e aí é a muleta dos dirigentes do São Paulo. Ele vestiu né? a 10 É a de Copa Portugal, do Brasil, não? virou a muleta, né? Virou a muleta, esquece o resto, porque ali eles Faz uns fizeram a 7, grande 8 anos que esse realização. cara tá lá e não sabe Eu quero o que fez só até falar uma hoje. coisa. Aproveitando já que eu tô falando do Rui Costa, seguinte, eu não gosto de atacar pessoas, mas, cara, como foi lamentável ele estava em vias de sair do São Paulo, estava até em conversas com o Grêmio, né? E aí, eu, semana passada, olhei, vi, a gente está recebendo os releases do São Paulo, a programação de coletivas, a imprensa está recebendo isso, quando pode ir aos treinos acompanhar, né? Nossa, E pra estamos perdendo muito, hein? Nossa, Nossa, como a imprensa tá perdendo no ver os treinos de São Paulo. Aí vem lá, eu vi semana passada, Rui Costa. Aí veio a notícia que ele tinha confirmado que ele ia permanecer no São Paulo. E aí ele vai participa da coletiva. Eu já pensei, falei, o que esse cara vai falar nessas alturas do campeonato? Né? Era melhor ele não ter programado essa coletiva. E a coletiva em si são essas declarações tristes. Que se é para maquiar, é lamentável, né? Se o Casares ou quem tá ali fala, olha, toma cuidado, se vier... Acho que a pergunta foi até do Alexandre Silvestre, né? São Paulo, a diretoria do São Paulo, você não acha que não enxerga a situação com mais... Falta humildade? E aí ele rebate
e fala que não, que a gestão ela tem uma ação muito de humildade e que o São Paulo, e aí ele defende a tese que o São Paulo virou protagonista por causa do título da Copa do Brasil, porque trouxe os jogadores. Aí fica claro uma coisa, o paradoxo, né? Ele ao responder isso, ao responder palmeirense na mesa, por isso que a gente ao que o Palmeiras responder é isso, protagonista. comprova que realmente essa diretoria do São Paulo não tem humildade e, assim, totalmente inversa à realidade. Se eles acreditam que eles estão fazendo um bom trabalho, de verdade, eles estão realmente completamente fora da realidade. Tendo uma fantástico coisa instruída. Mundo, o fantástico mundo de Rui Costa e Casares. Sendo uma questão instruída, orientada, ou sendo uma convicção, realmente é lamentável. Se for a Porque convicção, ou ele é louco ou é retardado. Eu vou falar, Desculpa, pelo amor de Deus. Eu vou falar, Marcelo, se eu possível. tivesse na postura do Rui Costa e viesse essa pergunta, olha, muito bem feita essa pergunta, o São Paulo está passando por dificuldades, está aí a dívida, a gente vai trabalhar ano que vem buscando novas soluções, não falar de protagonismo, né? Não falar que é aquela necessidade de enaltecer uma coisa que não tem. É que a imprensa o clube, flamenguista e palmeirense. o clube tem um bilhão de dívida. É brincadeira. Mais de né? 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão de dívida. Pelo amor de Deus. Né? Vocês pensam que o povo aqui do outro lado são bobos, bestas? Né? Não dá. Aí o cara do São Paulo olha. Ó, tá vendo? E aqui tudo tem um. Ó. Olha pro Santos. Mas Ó, o Corinthians está devendo 2 bi. Não, mas Aí o outro assim. é, E ó, Marcelo, aí lá, o Santos deve 200 milhões a menos que a gente. Pelo amor de Deus. Ó, dá Marcelo, licença. eles calçam 40. Por que eu tô falando isso? Recentemente, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, um dos seus depoimentos, né, sempre polêmicos, ele disse que ele é contra a chegada do Massaf, até mesmo do investidor, porque dentro do Corinthians há homens competentes para tirar o time dessa situação. Lembrando que esses mesmos homens foram os que deixaram o Corinthians chegar nesses quase 3 bilhões de reais. Então, acho que a situação é única. Ou chega uma SAF, ou chega um investidor, e com dinheiro e com liberdade para tomar as decisões, Estrutura ou profissional, velho. nós vamos ver camisas pesadas passando Caírem. por situações difíceis. Sem Eu acho que o dúvida. Corinthians corre um risco gigantesco. Vou lembrar Nós vocês teremos de o uma coisa. Internacional, teremos o Grêmio, nós temos o São Paulo. Olha, Santos. Santos. Pode já Vou lembrar cair você, o agora. Cruzeiro, tá? Jogou 2 Série Bs. Ele jogou 3. 2 ele não subiu. Tava lá o Sérgio Rodrigues na época. Tentando tirar leite de pedra para fazer alguma coisa. Transfer ban toda hora. O Cruzeiro não teria sobrevivido. Estaria jogando na 4ª divisão. Me desculpa, amigo cruzeirense, se o Ronaldo não tivesse comprado. Você pode até fazer o questionamento e tal. Ele preparou, né? Ele preparou. Então, assim, o Pedrinho já fazia parte ali do grupo. Sim. Já expliquei isso pra você, já explanei que pra mim, quem comprou desde o começo foi o Pedrinho, ou pelo menos estava envolvido, mas não seria uma transição se não tivesse um nome que nem o Ronaldo. Aí o Ronaldo veio e facilitou essa história toda. Essa é a minha humilde opinião de quem conviveu um pouquinho lá, mas enfim. Agora, o que eu fico pensando, quando eu olho pro Santos, quando eu olho pro São Paulo e quando eu olho para o Corinthians, eu não vejo saída que não essa que você disse. Eu não consigo entender porque esses caras vivem no mundo da lua, eles têm que estruturar o clube para realmente virar uma SAF, organização profissional. Só que aí tem uma coisa, você tem que abrir mão de muita regalia, de muita coisa, de poder, porque quando você vende o clube efetivamente, você vai ter um dono, e o dono vai chegar lá e vai falar, ó, o que fizeram no Bahia, fora, traz o time dele e organiza. É isso. Aí o que acontece? Eu falei isso pra vocês. Daqui 3, 4 anos, você vai ter Palmeiras, Flamengo e Bahia, que vão ser as 3 mais forças. E talvez o Cruzeiro. Eu ainda tenho uma certa preocupação com o Cruzeiro em relação ao Pedrinho. Vamos ver como ele vai fazer. Mas esses 3, meu amigo, esquece. Esses 3 vão estar na ponta. Deixa eu fazer uma crítica construtiva aqui. Porque eu gosto de criticar, mas eu gosto de colocar as mensagens. Só faço um apelo a todos esses dirigentes que andam fazendo essas lambanças. Pelo amor de Deus, trabalhem com a verdade. Parem de ficar enganando, parem de ficar ludibriando, jogando fantasia, iludindo o torcedor. O dia que vocês resolverem ter um compromisso com a verdade, a coisa vai dar uma mudada. Quando o Flamengo fez aquela revolução, Que começou assim. Bandeira de Melo. Bandeira de Melo e um time muito forte, né, de pessoas. Foi exatamente assim que começou. Ele falou, Trabalhou a com a gente, verdade. a gente não tem condição. O Flamengo quase caiu. E estava no planejamento, inclusive, até que poderia cair.
né? E não caiu. E uma coisa que eu ouvi esses dias de um corintiano, tudo bem que era uma outra época, eu falei assim, cara, o Corinthians se aproveitou quando caiu, porque naquela época, quando você caía, o primeiro ano você mantinha a mesma receita. a mesma receita. E o que que aconteceu? Isso não acontece mais hoje, certo? O Corinthians, quando ele caiu, foi um momento excelente pro Corinthians, porque ele barateou, pagou muita conta, e continuou recebendo aquele recurso. Aliás, alavancou muito em marketing, porque aí entrou a história da torcida, apaixonada, primeiro rebaixamento, e manteve o caixa do Campeonato Brasileiro. Aí o Corinthians fez o quê? Ele mandou os caras caros embora, contratou jogadores ali, nível Série B, um ou outro um pouquinho melhor, mas com os salários da realidade, e o Corinthians se tornou uma potência por uns 4, 5 anos depois. Hoje você, infelizmente, não dá para você fazer isso. Hoje um rebaixamento é terrível, porque a cota que você perde é muito grande e você vai ter contratos longos com alguns jogadores, e aí você vai fazer o quê com esses caras? E aí esse é um grande problema. Pergunta que eu ia te fazer, Angelão. Você assistiu ontem a coletiva do Luiz Gustavo? Você viu? Vocês Assisti assistiram? na hora. Queria saber o que vocês acharam da entrevista do Luiz Gustavo. Eu acho que Escancarou, né? Eu acho que foi propícia, foi oportuna. Você percebeu que o jogador estava bem incomodado com o resultado. Eu acho mesmo com o próprio ambiente, porque ali ele não pode falar o dia a dia do clube, os jogadores que vão parar no departamento médico não voltam, ficam sem receber por mais de 3 meses. Você é obrigado a entrar em campo e dar o seu melhor, até porque são jogadores profissionais. E é muito difícil, ainda mais para um jogador tão experiente como ele, suportar, e ele aproveita uma oportunidade ímpar de dizer exatamente aquilo que está acontecendo de fato, que algumas peças deveriam se pronunciar e assumir as suas responsabilidades. Fez com brilhantismo, não sei se ele vai ficar no São Paulo, dificilmente não, né? Depois, até viu, você, né, falou a respeito do Rui Costa, né? O Rui Costa que ficou doído, né, pelas palavras que foram proferidas por ele. É muito difícil. Quer tapar o sol com a peneira então, a verdade, ela dói. Né? Eu acho que o torcedor do São Paulo queria escutar algo e foi justamente de um jogador que não é um jogador que nasceu no São Paulo, enfim, que ganhador de títulos, muito pelo contrário, chegou recentemente e que tem muita cancha, né? Tem muita vivência Mas no ele futebol. Tem muito bril, cara. Tem muito bril e eu acho que foi o momento certo de foi dizer foi um momento nobre por parte dele. Ele se entregou demais no São Paulo. O Luiz Gustavo não tem mais condição física. Não de jogar ele acabou de passar por um problema, gravíssimo. Eu não vou discutir isso. De trombose, né? Eu acho que realmente o Luiz Gustavo não tem mais condição. Ele deve encaminhar talvez para o final de carreira. Não estou aqui aposentando ele, mas talvez seja isso que aconteça. Jogador que teve uma carreira brilhante, jogou na Alemanha há muito tempo, jogou Copa do Mundo. Cara, assim, mas o que eu penso? Mas ele sempre teve postura de homem, ele sempre teve postura de líder. Eu digo, quando o Rafinha saiu, que tinha um pouquinho essa conduta, eu acho que ele é mais ainda que o Rafinha nesse aspecto. E eu acho que ele falou que o grupo teve vontade de falar. E aí é muita. Cara, quando você convive no futebol, isso eu posso falar, porque eu convivi 12 anos em clube efetivamente, 12 anos em clube de futebol. Eu te falo o seguinte: não minta para jogador. Não prometa e não cumpra. E o que eu percebo é que a gente tem uma diretoria lá e comissão técnica não sei tanto, mas os jogadores aqui. E os caras riem dos diretores do São Paulo porque os caras... Porque não tem credibilidade. Os caras não têm credibilidade. E aí, meu amigo, eles destroem. Os caras que estão jogando ali pelo São Paulo, infelizmente São Paulo perdeu o Lucas, perdeu o Caleri, perdeu esses caras que realmente eles têm essa raiz do São Paulo. E o que acontece? Aí você tem uma diretoria que tem zero credibilidade. O São Paulo, infelizmente, cara, a minha definição do São Paulo, se cobrir, virar circo, se fechar, vira hospício. Infelizmente, o São Paulo tá perdido. E eu vou dizer uma coisa que a gente já fala, várias vezes a gente falou aqui nos bastidores. Se o seu Júlio Casares tivesse um pingo de hombridade, final do ano, aliás, final do ano não, final do Campeonato Brasileiro, ele entregava o cargo, chamava novas eleições do São Paulo, mas ele não tem, então eu não espero. E hoje ele deu uma declaração que o São Paulo tem que fazer muitos acordos políticos e ele não consegue governar. Ele ainda lançou essa, né? Eu até entendo, para ele ganhar, ele fez tanto acordo que aí você fica nessa. Aí ficou refém, né? Aí você fica refém da situação. Essa queda do São Paulo, há um mês atrás, estourou atraso dos direitos de imagem. Alguém aqui duvida que, só por interpretação, e até pegando a fala do próprio Luiz Gustavo, que não foi algo assim do gênero? Ou próximo disso, de novo? Não tenho dúvida. Marcelo, Paulo eu não tô dentro do São Paulo para
Mas Eu não tô trazendo uma informação, tô trazendo uma interpretação do que o atleta saiu e de um histórico recente e que isso também já foi recorrente em outros momentos do São Paulo. Porque o time não é ruim. O time do São Paulo não é ruim. Só que ela tem quedas inexplicáveis. E a gente que trabalha com esporte... o departamento do São Paulo não é ruim, médico. O time do departamento médico de São Paulo é fera. Você tem Oscar, você tem Lucas, você tem Caleri. Sim, Você ali. tem uns caras monstros. O supra-sumo do São Paulo tá ali. Esse encara o Flamengo agora. O que vai pra campo é outra história. Tem aquele meme lá que o departamento médico já virou case, né? Já virou case da medicina, né? Brincadeira. Paulo Arnaldo, Marcelo, sabe o que eu acho? Assim, do que aconteceu ontem, acho que não dá pra voltar atrás. Eu acho assim, ou vai ou racha, não tem mais meio termo. Ou é 0 ou é 1, não tem um meio. Porque se o São Paulo não aproveitar agora o que aconteceu ontem, eu acho que o São Paulo está comprometido seriamente para 2026. Acho que está comprometido até por mais tempo. Mas antes de passar a bola para você, você falou do Casares pedir para sair. Eu acho que ele não vai pedir porque me parece ser uma pessoa extremamente vaidosa. Mas já há um movimento do impeachment. E eu acho que isso vai apertar e eu acho que ele não vai durar muito tempo, não. Tomara, PA. Disco, mas tomara. Agora eu vou fazer um questionamento. O Fluminense fez. Você tá desatualizado, por que o pessoal tá bravo? Vou explicar pra você. Enquanto isso, Pedro, coloca a tabela. Justo com o Zubeldia, hein? Ó, 6-0 pro Fluminense. E com o Zubeldia. 1, 2, 3, 4, 5, 6-0. Aí eu vou te falar, sabe quem era o técnico deles? Eu não gosto dele, eu acho um treinador comum e tal, muito professor Pardal. Mas o Zubeldia, o Fluminense Zubeldia, fez 6-0 no São Paulo. E o pior de tudo, olha como esse campeonato brasileiro, ele ficou estranho, porque com tantas vagas na Libertadores, com toda essa ruindade, com toda essa mediocridade, a gente estava falando, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, um dos dois, já que Palmeiras ou Flamengo vão ganhar a Libertadores, um dos dois ganha, então abre uma 7ª vaga. E abre uma 8ª vaga, caso Fluminense ou Cruzeiro seja vence a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Então o São Paulo, com toda essa mediocridade, o São Paulo ele tem 48 pontos, desculpa, 48 não pontos. Alcança mais o Bahia. Baixa um pouquinho a tabela aqui pra gente dar uma olhada. Pode até alcançar, mas não pega Não lugar pega, dele. Eu quero ver outros critérios, né? Veja bem, você tem aqui pode parar aí. Grêmio. Você tem o São Paulo, o Grêmio, que até ontem brigava para não cair. Hoje entrou na briga com o São Paulo. Olha como tá a disparidade que existe entre os times de cima e os de baixo. Os de baixo são horrorosos. Todos, aqui, ó. Do Bahia para cima são todos bons. Todos, sem exceção. Então você vai Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo. São bons times. Bahia. Bahia. Daqui para baixo é tudo time ruim. Desculpa, não tem. Inclusive o Atlético Mineiro, tá? Horroroso. Esse é tudo time ruim. Se chegar, o Vasco pode ganhar a Copa do Brasil. Puta, se pode ganhar cai do céu. Pode. Às vezes acontece. Então, se o São Paulo conseguir essa vaga através do sucesso do Cruzeiro ou do Fluminense na Copa do Brasil, vai ter o prêmio de. Porque o dinheiro da vai ser o grande prêmio dos ruins. Aí sabe. Sabe qual é o pior? O Bragantino fez um ano horroroso. O time do Bragantino é horrível. O time. Começou até bem, né? Mas depois. O Grêmio, medíocre o campeonato inteiro, brigou para não cair. Eu vou abrir só um parênteses para as equipes. Eu acho do Rio Grande do Sul, acho que tanto o Inter quanto o Grêmio ainda sofrem dos problemas do ano passado. Sim. E o Mano, junto com o Felipão, no caso do Grêmio, estão tentando, né, fazer ali aquele até curioso ver os dois juntos, né, cara? Porque eles eram tão rivais, né, cara? Até curioso. Mas vamos colocar aqui, ó. Do Bahia pra baixo, qualquer um é horroroso. Agora, o Grêmio brigou o campeonato inteiro pra não cair. Sim. O Bragantino foi um campeonato horrível. Tá brigando contra o rebaixamento ainda. E aí você vê aqui... Como é a distância da 8ª vaga pra briga do Meu rebaixamento? Deus, mas eu fico olhando, cara, do 7 pra cima, qualquer um aqui é pedreira. Pra baixo é tudo time ruim, cara. E aí se eu tiver errado, me corrijam, tá? Deixo vocês à vontade. Agora, olha aqui, São Paulo, Grêmio, Bragantino, e vou colocar o Corinthians também na briga. Qualquer um desses que se classificar é um achado. É um achado, porque são times ruins. Então, assim, agora sim, aí o Corinthians ele pode se classificar diretamente porque ele pode ser campeão da Copa do Brasil. Se ele se classificar para a Copa do Brasil, se ele se classificar, não, se ele for campeão da Copa do Brasil, ele ganhar uma vaga, ele fica com a vaga. A mesma coisa. E aí para no 7. A mesma coisa com o Vasco. Né? Assim, acho muito difícil, pode acontecer, mas eu acho, por exemplo, que olhando hoje o futebol, eu acho Fluminense e Cruzeiro são os favoritos.
Eu acho acho que que o o- Corinthians, por acho causa que o do Corinthians- Dorival e... Acho que o Corinthians corre por fora, eu ia falar isso. Agora, eu acho que o Vasco, pô, se o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, a gente tem que Aí foi... bater muito a palma, porque realmente Aí eu acho muito foi- difícil. Eu acho que a diferença, apesar de achar todos esses times, eu acho o Cruzeiro bom time, acho que o Fluminense é um bom time que se achou, não acho confiável, porque eu não confio muito no treinador também. Mas assim, Vasco muito ruim e o Corinthians é aquilo. O Corinthians, assim, chega numa final, a gente sabe que ele pode render mais, tem um treinador que sabe ganhar. Então, assim, eu acho que o Corinthians não é o melhor dos três, eu acho que é o que corre por fora. Mas acho que é Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. E eu não Corinthians acho que tem vocês- aqueles jogadores que se desequilibram, o Depay, o Garro, o Yuri Alberto, O o Dorival que deu Martins, aquela né? frase, né? Lembra aquela frase Se ele deu na tem esses seleção brasileira? jogadores, ele tem um time competitivo. Então, mas lembra da frase do Dorival na seleção brasileira? Podem me cobrar na seleção brasileira que nós estaremos na final da Copa do Mundo em 2026. Ele não está, né? Não, mas ele vai acertar. Então, o Ancelotti agora- vai levar o Brasil. Agora ele falou para cobrá-lo do desempenho do Corinthians nos dois jogos Ih, contra o essas Cruzeiro. promessas do Então ele Dorival. começa a dar Ih, essas promessas, é assim, com todo respeito. Aquele- brincadeira. O Memphis. Não, porque o Memphis, rapaz, eu estava fazendo um comentário, mas na hora, eu falei, olha, o Memphis precisa jogar um pouquinho mais, porque não tá jogando absolutamente nada. Ele vai lá me dar o drible no Sabino e faz Nossa. o gol. Aí vai durar um caneta, mês. hein? Né? Esse Mas eu gol. vou te falar, eu vi um São Paulo morto aquele jogo. Então, cara. mas assim, vai durar um mês esse É gol isso. do Memphis, porque ele não vai fazer mais nada. Então, o clube acabou ficando refém desse jogador. Ele tem uma ou outra, né, um lampejo daquilo que ele gosta de fazer quando ele tá na Holanda. Corinthians que acabou. Aquela hora, agora eu tô com vontade. Não, agora né? eu vou lá e faço. Ele escolhe. Então, é o que o Corinthians é. O Garro nunca mais jogou pelo problema que ele tem no O joelho. melhor jogador que Pelo tem o fato Corinthians. que aconteceu com ele no final do ano na Argentina, que ele acabou entrando, né? Eu queria ver o A Garro questão no do, Flamengo, hein? de um óbito. Torcedor do Corinthians, eu gosto muito de ouvir isso que você Do falou. quê? Não, porque... Ele queria ver o imagina- Garro no Flamengo. Imagina o Garro naquele time do Flamengo. Mas ele foi citado já, inclusive, para ser Não, ele é um transferido pra lá jogador e pro de Cruzeiro, bola. né? Eu acho, Não é eu um acho, jogador- eu acho Eu o acho melhor que ele jogador. ia, né? ele ia bater ali em pé de Eu acho que o igualdade Garro- com Com o Arrascaeta. Eu acho o Garro o melhor jogador. Eu acho ele muito melhor do que Muito o melhor Memphis. que o Memphis. Mas muito. Melhor. Eu acho o Memphis, assim, eu não acho custo-benefício. É aquela história do jogador do marketing e tal, mas assim, uma coisa, o seu jogador de marketing é o Ronaldo. Que ele pode ter o marketing for acima do peso, mas na hora que ele estiver em campo, ele realmente decide. Ele O faz, Memphis, a cada 10, ele decide um, velho. Então, mas você vê- Essa é a questão. E essa decisão dele contra o São Paulo é que o São Paulo também estava morto. Vamos ser sinceros. Tem que olhar muito bem no defunto que você bateu antes de você. então, mas o que acontece? Aí teve o jogo No contra o meio Palmeiras, disso- Então, teve- agora fica aquela exaltação, não, porque é um craque, não é, filho. Não é, e outra coisa. A hora da verdade tá chegando com o jogo contra o Cruzeiro. É isso. Corinthians, que foi lá pelo Campeonato Brasileiro, tomou de 3, era para ter tomado de 10. E assim, pode ser o prenúncio do que vai acontecer no jogo pela Copa do Brasil? Não, porque é um outro campeonato, a preparação é outra. O segundo jogo é na Neoquímica Arena, né? Mas eu percebo que o Leonardo Jardim é um treinador que conhece um pouquinho de futebol. Já fez final de Champions Muito League. bom treinador. Né? Vai pegar também um treinador que Ele era foi treinador campeão. de que time na final da Champions? Foi o Monaco da França, não é isso? Foi o Isso. Monaco da França. Então, o que acontece? Acho que foi. Vai pegar o Dorival, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022, que foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023. Foi com o Santos também. Né? 2012. Foi com o Santos também em 2011, 11. né? Que depois disputou a Libertadores em 2012 e acabou sendo eliminado pelo Corinthians na semifinal. Então, o que eu penso é que acho que tem muita coisa para acontecer, mas em termos de conquista para o Corinthians, fica um pouquinho mais complicado pegando o time do Cruzeiro, que é um time qualificado. Matheus Pereira joga muito, Caio Jorge também, e sem contar o próprio Cássio, que, olha só, né? Emagreceu, ficou um pouquinho mais fininho, tá pegando, apesar de ter tomado alguns gols assim estranhos naquele gol contra o Juventude, mas acho que tá trazendo um ele é pouco mais de goleiro- equilíbrio. ele é um goleiro Mas é um muito- goleiro confiável. Vou te falar uma coisa, numa final, eu acho o Hugo um goleiro de grande potencial, acho mesmo, acho que ele vai. Mas hoje, se eu tô numa final, uma decisão, eu confio mais no Cássio, de verdade. Apesar de achar que o Hugo pega pênalti também, mas assim, eu acho que o Cássio, ele não é o cara da primeira fase. Ele não é o cara do campeonato de pontos corridos, ele é o cara da fase Da final. decisão, Na fase final, meu amigo, o queixado é brabo demais. O É homem é brabo. O homem vai e pega até o vento. Ele é aquele goleiro que ele me lembra o Marcos. Ele pega aquela bola do jogo. O Corinthians deve uma Libertadores pra ele, num erro que o Corinthians teve. O Diego Souza saiu cara a cara
e ele pegou uma não, pontinha do dedo. Aquela defesa foi a defesa da Libertadores. Não do dava pra Mundial, virar. né? Automaticamente. Do né? Mundi- e no Mundi- não, e o Mundial, o que ele pegou, o melhor jogador do Corinthians no Mundial foi ele. Pô. Sim. Mas foi disparado. O que ele pegou naquela final lá. Ele, o Rogério Ceni naquela do Liverpool, e o Cássio foram os dois grandes protagonistas das decisões aí dos últimos brasileiros que foram campeões do mundo, né? Teve o Inter também, né? Foi campeão. Foi em 2006. Em 2006 o Inter foi campeão também. Gabi. Cara, mas assim, e aí eu pergunto pra vocês, cara, o que crava nessa final? Semifinal, né? A gente usa sempre final, mas assim, você tem de um lado Vasco e Fluminense. Eu acho que ali tá bem pro Fluminense, né? Que Acho que acha? o Vasco. Fluminense e Cruzeiro. Eu acho que o Vasco é zebra. Mas, de novo, né? Ele é o mais fraco dos outros. que todos. De novo. A gente faz um prognóstico aqui, um jogador do Fluminense é expulso, ou, sei lá, o Zubeldia escala, põe o zagueiro de ponta direita, acontece mas umas ele loucuras. aprendeu bastante. Eu acho que ele aprendeu. É assim. Bom, eu só fiz um exemplo aqui, mas é só para dizer que mata-mata, esse tipo de jogos, o imponderável, aquilo, pode fugir do prognóstico. Mas assim, pensando friamente, Cruzeiro e Fluminense são os que têm as maiores chances para irem para fazerem a decisão da Copa do Brasil. O Corinthians tem a sua força, né? Então eu acho que para o Cruzeiro e Corinthians é um confronto mais equilibrado. E eu vou te falar, eu acho que, apesar de eu achar o Fluminense time muito bom, eu acho que Cruzeiro e Corinthians têm os dois melhores treinadores dessa fase. Dois caras que estão acostumados, que sabem ganhar. O Zubeldia, quando ele estava no São Paulo, para mim ele foi decisivo em 2 eliminações de São Paulo, contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo. Acho que ele errou muito. Então eu tenho minhas Mas eu não dúvidas. jogo mais nenhum treinador do São Paulo que tenha passado nos Eu últimos 10 não, anos. mas aí eu vou falar de erros durante o jogo, estratégicos, algumas decisões, tipo não mudar jogador. Tá? O time tá morto, cansado contra o Atlético, ele tomou o gol porque ele insistiu em não mudar e os caras pedindo para ser substituído e segurando. Esse foi o jogo que Do Atlético, não tava o Zubeldia, tava o... Não, mas Tava o Tinha assistente essas dele. questões também Tudo que ele bem, ficava mais. Ele só tomava sempre amarelo, expulso, expulso, então, assim, ele não passa confiança. Então, assim, eu numa decisão, eu prefiro ter do meu lado o Dorival e o Léo. Então, assim, o que eu acho do Cruzeiro? O Cruzeiro, lógico que isso a gente pode mudar, o futebol tem muito disso. Quem tem melhor elenco desses caras? Eu acho o Cruzeiro. E pra mim o Cruzeiro tem o melhor treinador também, pelo menos nesse momento. Então, assim, eu acho o Cruzeiro favorito por isso, né? O Corinthians é muito perigoso pela camisa, pela tradição e por ter um treinador que tal. Só que tecnicamente e o momento do Corinthians é inferior aos outros. O Corinthians pode superar? Pode. Concordam comigo? Sim. Mas o Cruzeiro é o favorito. E eu acho que o Cruzeiro, indo para a final, ele também leva vantagem contra o Fluminense. Então, para mim, o Cruzeiro é o favorito da Copa do Brasil. Também. Marcelo, deixa eu falar uma coisa com relação ao Zubeldia. Na Libertadores do ano passado, o São Paulo foi até o Newton Santos e empatou em 0x0. E o Caleri perdeu um gol na risca da pequena área. Se você está lembrado. Mas vou falar. aí Podia na ter sido volta- 6x0 o primeiro jogo. Não, pro Botafogo. mas tudo bem, mas o Botafogo não ganhou. A bola Quando não entrou, chegou cara. Aqui, o Botafogo fez 1x0, o São Paulo perdeu um pênalti, o empatou Lucas. no segundo tempo, né? Perdeu um pênalti, empatou no segundo tempo e o Caleri perdeu um outro gol. Não sei se você está lembrado. Verdade, Na risca lembro. da pequena área. Mas eu lembro de outras coisas também. Por exemplo, em mudança errada, demorar demais para mudar. Então. Assim, escalação Mas equivocada. eu acho que também teve alguns jogadores individualmente numa noite muito infeliz. Então, Não tô mas falando o aqui que Lucas, eles- por exemplo, o Lucas estava na noite Então, feliz, mas o Caleri estava o na São noite Paulo feliz. perdeu a oportunidade de se classificar no jogo normal. Outra coisa, contra o Atlético Mineiro, estou falando isso porque eu estava no estádio. No jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo empilhou, o Lucas perdeu um gol sozinho. Ele aqui, ó, Sim. acabou cabeceando para Mas fora você e lembra tomou os o gol caras no pediram último para minuto. sair? O lance do gol do Atlético. Luciano pedindo para Batalha. sair. E algum jogador, Luciano pedindo para sair. Luciano pedindo para sair, ele segura. Aí o cara recua, escanteio pro São Paulo, o cara recua a bola pro Luciano. Luciano sente, ele perde a bola, não consegue dominar. Na cobrança de falta, o Atlético faz o gol. Parece um castigo? É um castigo pro treinador. Então, assim, o Zubeldia tem alguns momentos do jogo que ele. Assim, o que ele queria do Luciano? O Luciano não aguentava mais, ficar caindo de cãibra. E o cara insistindo com o cara pedindo pra sair. Pronto, o que aconteceu? O São Paulo tomou gol no erro do Luciano. A responsabilidade dele foi o Luciano, porque ele pediu pra sair 10 vezes. Eu estava nesse Foi o jogo. treinador. Aí lá, e ele não mudou. Ele só mudou depois do gol, aos 49 minutos. Sim. Segundo jogo, a mesma coisa, o Atlético não jogou nada, o São Paulo de novo. O que ele faz? Primeira mudança dele, 46 do segundo tempo. Então, assim, ele E tem era meio estranho. alguns Qual que é o nome vícios. do assistente lá do Zubeldia? Eu esqueci agora. Não, meu pai do céu.
Ele tem alguns vícios, cara, que assim... se Mas ele ele tinha um histórico de não fazer substituições. Não sei por quê. Quando era ele no time, sempre Não, mas, acontecia cara, isso. Os caras se falam, bicho. Aí é... Mas então, Os é caras se estranho falam isso. logo do Mas jogo. será que se enrolam, não consegue falar com o Zubeldia e aí Não. fica, por isso que pediu pra segurar? Isso aí é o cara. Isso aí é a mesma coisa que o cara falar que o Abel, quando ele tá lá em cima, ele não manda, esquece. E outra, histórico de expulsão, toda hora expulso. Não, isso, cara, isso tá na conta do então, assim, Zubeldia. não Mau dá. comportamento, sem noção, Assim, muitas vezes. Eu acho que ele começa bem, mas ele se perde. Maxi Cubeiras. O Max Cubas, obrigado. Mas, enfim, voltando. Agora, para encerrar o PalpiteCast, eu acho que temos que palpitar também do Campeonato Brasileiro, né, Pé? Tá morto o Campeonato Brasileiro? Volta aqui pro topo da tabela. Vamos falar aqui. Flamengo, já tá. 75 pontos. 70 o Palmeiras. 5 pontos, restando 6 em disputa, 2 jogos. Acho que o campeão já saiu, né? O Palmeiras abriu... Sim. O Flamengo vai enfrentar o Ceará. Então... Passa um pra mim aqui, por favor. o Pedro. Palmeiras vai jogar contra o Atlético, mas é um jogo da contra o Atlético? Da Joga 30ª na quarta-feira. quarta rodada, né? De É um quem? jogo da 34ª. Por isso que você tá vendo já o resultado ali. Sim, Mas sim. Atlético e Palmeiras se enfrentam pela 34ª Sim, rodada sim. nessa semana. Sim. Sobe É um aqui jogo bem difícil, porque o jogo é em Belo Horizonte. E o Flamengo vai jogar em casa contra o Ceará. Vai O fazer Flamengo vai... Joga por 2 empates. O Flamengo. E olha só, o Flamengo pega o Ceará em casa. Se o Flamengo for campeão da Libertadores no sábado, aí ele joga na quarta para ganhar outro título. Aí eles Né? vão. Aí, cara, vai ser festa. rola. De quarta-feira em diante. É só Ninguém festa. trabalha mais. Né? Acabou o ano pro Não, Flamengo. pro Flamengo e pro Rio, né? Acabou o Flamengo campeão, já dá folga pros caras. Agora, se perder a final, qual impacto pode ter pro jogo do Ceará? Você acha que... Acho que não. Acho que não. Zero, Acho que não. Acho que não. que Até não. porque uma vitória contra o Ceará dá o título Não, antecipado. Tá muito né? na mão do E Flamengo brasileiro. Acho que difícil a missão. Não, do- e assim, do detalhe. Palmeiras. Mesmo que perca, o Maracanã vai estar lotado, o torcedor vai fazer sem festa, dúvida. vai estar naquela É o energia. brasileiro, claro. Já a Libertadores ali vai passar e eles vão focar para ganhar, para levantar a taça quarta-feira. Agora, a gente só não sabe se o Felipe Luiz vai continuar depois, tá? Não, É uma acho- outra É uma história. outra história. É uma outra história. Aí eu te pergunto o seguinte: aqui na Libertadores, a gente já falou que assim, tá tudo definido na parte de cima. A Mas gente. aqui, ó, tem uma disputa interessante, Fluminense e Botafogo, Fluminense para quem e vai Botafogo. passar direto para A a fase de grupos, né? né? Tem o Bahia também Bahia ainda com também. chance, né? Então aqui a gente pode ter uma movimentação. Mirassol já está garantido, Mas né? aí é que aí todos vão para Libertadores. A questão é pré Não, ou direto. mas isso é importante, Sim. né? É melhor você estar na fase de grupos, já ter planejar o ano que vem com orçamento, sabendo que você vai disputar a Libertadores. Quando você está aqui, isso complica um pouco. Mas vamos falar uma coisa: se eu sou Fluminense, eu vou fazer a final, a semifinal agora contra o Vasco. Cara, eu já tô na Libertadores. Se tiver uma rodada perto, eu prefiro poupar o meu jogador para o jogo contra o Vasco. Bom, porque, aí nesse caso sim. né? Então, Nesse caso, sim. então, assim, eu acho que tem essa disputa, mas a grande disputa é: se tiver a oitava vaga, é Bragantino, Corinthians, Grêmio e São Paulo. Isso, Aqui. E na final da tabela, por E lá favor, na zona Pedro. de rebaixamento. Aí você tem 3 vagas, eu acho que praticamente já se foram, né? O Sport Sport já já deu foi. adeus. Juventude. Juventude já deu adeus. O Fortaleza tem um último respiro. Fortaleza Fortaleza pega que- quem nessa rodada agora? É um Fortaleza é o jogo Corinthians. duro, né? Não, E eu vou- não, o Corinthians pega o Botafogo. Aqui, Pedro, domingo. por favor. né? Quarta-feira, desculpa. Por favor, aqui, ó. Fortaleza. O Fortaleza é Corinthians. Não, no... Fortaleza- Não, isso é na É quarta-feira. na quarta-feira da semana. Volta uma rodada, por favor. 36ª. É que o Fortaleza ainda tem. Já fez, já. Não, o Fortaleza já fez contra o Bragantino. Bragantino, isso. Então, o Fortaleza pega é que o Corinthians joga domingo contra o Botafogo. Isso. Então, mas é que a gente tá falando do próximo jogo Vamos do lá. Fortaleza. Ah, é tá. O próximo jogo aqui, do Botafogo. Do Fortaleza sim contra o Corinthians. Fortaleza, Corinthians, eu vou trabalhar nesse jogo, por sinal. Vai ser o jogo. E o Corinthians, desespero o Corinthians do não vai Fortaleza. se preocupar nem um pouquinho, sabe por quê? Porque tem Santos, tem Internacional, estão precisando. Você tem certeza, pode ter certeza de uma coisa: se tem alguém que o Corinthians não vai ajudar, é o Internacional. Se precisar do resultado, até porque quem que o Internacional enfrenta hoje? Não é o Vasco da Gama? Não? Então, mas o Vasco Corinthians. em- Mas assim, vamos falar a verdade. É. O Corinthians ainda briga por uma vaga na Libertadores. Esquece a Copa do Brasil. O Corinthians está perto ali. Ele ainda pode chegar para último, para vaga, brigando por Então, uma o vaga. Corinthians na joga Libertadores. domingo contra o Botafogo, o Corinthians que já pensa, né, na semifinal contra o Cruzeiro, depois vai jogar contra o Fortaleza no Castelão. Acredito que o Corinthians não ganha esse jogo e encerra a participação dele contra o Juventude na Neoquímica Arena. Sinceramente, o Corinthians no máximo vai fazer aí
4 pontos. Mas aqui, o que você acha? Fortaleza e Corinthians. Você acha que o Fortaleza Fortaleza pode fazer ganha. frente? Vai ganhar pela pressão, né? Até porque... Então, quer dizer, o Fortaleza ainda não tá morto. Não, Então, a Fortaleza briga não tá. do Santos hoje é Fortaleza, Inter... Vitória. Não, olha aqui, ó. Pede pra Sobe aqui, baixar Pedro, de um novo, por pouquinho, por favor. gentileza. Ó, Vasco da Gama. Não, aqui Interna- mesmo. Ó, aqui, ó. Um pouquinho mais pra baixo. Va- Isso. Ó, é Vitória, É Vitória. ó, Fortaleza. 2 já morreram, foram. Já foi. Tá, já tá enterrado. As Então duas você tem vagas. Fortaleza, Santos, Vitória, Internacional e paramos por aí, hein, cara. Ceará e Vasco. Ceará e Vasco ainda Ceará e Vasco. ainda tem. Não. É, porque o Vasco precisa de pelo menos uma vitória, o Ceará também. É que aqui é 6 pontos, o É, Santos pode. 45 pontos já Dá foi. uma Cara. olhadinha na tabela do Internacional. Pega hoje o Vasco em São Januário, depois enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro. E o São Paulo precisando por Libertadores. hein? Exatamente. E a situação do São Paulo lá na Vila Belmiro vai ter que ganhar. Mas eu vou te falar uma coisa, esse ano a média do Campeonato Brasileiro é 44 pontos pra não cair. Eu acho que esse ano vai baixar, cara. Eu acho que vai para uns Vai. 42, porque os times de base são muito ruins, cara. Essa é a Então, realidade. O Então, por Santos, exemplo, o Santos, se ele fizer pelo menos, mas para ele fazer 43 pontos, ele tem que ganhar 2 jogos, né? Quem? O Santos. Então, o Aí Santos que tá. joga hoje contra o Sport, depois sai para jogar contra o Juventude, provavelmente rebaixado, e encerra a participação Santos tem contra 3 o jogos Cruzeiro ainda. na Vila Belmiro. Esses aqui todos têm 3 jogos ainda, né? É. Ó, tudo com 35 Então, jogos. o Santos, ele tem uma vitória obrigatória Contra o Sport. contra o Contra o Sport. Sport. Aí ele bate 41 pontos. Aí vai jogar contra o Juventude Para lá. ele bater os 40, os 43, que é mais ou menos, eu acho que esse ano, 43, eu acho que até 42 vai cair. 43 eu acho difícil. O que eu olho aqui, isso é uma matemática, não é lógico, mas assim, é o que eu acho. Aí você tem o Vitória. O Vitória, ele não sei, deixa eu lembrar com quem que ele joga. Ele tem uma partida dificílima, se eu não me engano, contra o Mirassol, se eu não me engano, É isso mesmo. Em Contra o Sé- Mirassol, o Mirassol- em Salvador. em Salvador. E se eu não me engano, ele encerra a participação dele contra o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que 44 pontos, o 43 eu acho que ainda tem chance. É, 44 contra o- não vai cair, cara. Então, Qual assim, que é a Vitória, Paulo? Vitória. sabe qual é o É problema contra do o Inter? Bragantino. Sabe qual é o problema do Inter? Uma vitória do Internacional, praticamente vai bater 44 pontos, fica difícil dele cair. Mas dura ele ganhar, né? Porque eu vou te falar uma coisa, Isso. contra o Santos, o time que no primeiro tempo o Santos evitou, passou, teve mais sorte do que juízo, era para ter tomado uns 4, 5, e na segunda etapa o Santos empatou e poderia ter ganho lá, mas o que eu percebo é que é um time morto. É um time que não consegue ter o poder de reação, um time que não consegue ganhar. Isso é muito ruim, tira a confiança. E o do campeonato elenco. inteiro assim, né? Teve um momentinho ou outro. Cara, o Fortaleza, se ele ganhar do Corinthians, ele vai ter 2 jogos, vai estar com 40 pontos. Aí você vai ter o Santos, digamos que o Santos ganhe do jogo mais fácil do Santos é o Sport, 41. O Inter, ainda que ele perca, ele vai manter 41, jogo contra o São Paulo. Eu não lembro o Vitória. Será que o Vitória tá por aqui? Passa aqui pra gente Não, ver. Vitória pega Ah. na última rodada o Bragantino. Vitória só tem mais 2 jogos, Vitória? E- Não, e- né? Então vai pra... Não, são 3. São 3, São né? 3 jogos? Tem, jogos atrasados. Esse tá meio bagunçado. Não, e tem o jogo da rodada 34, né? Ó, o Vitória enfrenta o Mirassol. Nossa, Então, pedreira. é difícil. É a na próxima rodada, jogo. pela rodada 36. Que é a o- rodada que está em andamento. Exatamente. E depois pega o Red Bull Bragantino. E lá no. encerra contra o São Paulo, não é isso? Isso, contra Então. o São Paulo lá no Barradão. Então, se ele ganhar São do 3 Mirassol e do São Paulo, Cara, eu não acho que o Mirassol ganha. Eu não acho que o Mirassol perde do Vitória. mas ganha do São Paulo e ganha do Bragantino. Eu acho que o Vitória ganha do Bragantino. Então, quantos pontos o Vitória tem? Vai para Então, é que o São Paulo é uma desgraça, né? Não dá Não, pra São saber Paulo o que vai hoje- esperar do São Então tem Paulo. 39, se ganhar 6, Ó, do jeito que tá tá. 45. Do jeito que tá, o São Paulo vai perder agora até o fim, eu acho. Ó, o Vitória tá com 39, se ganhar 2 jogos vai para 45 pontos. Se ganhar do Bragantino Cara, e ganhar tá do São aberto, Paulo, tá aberto, né? Aqui é a parte de baixo, torcendo pro Santos aí ganhar. Se o Santos, o Santos, ele tem. Você pode, o torcedor do Santos, eu gosto muito do Santos, de verdade, mas eu vou te falar uma coisa. Se o Santos não ganhar aqui, Santos Sport Recife, você pode encomendar o caixão. Pode Também encomendar o acho. caixão. Também acho. Não tem saída. Se eu não ganhar do esporte em casa, eu não tenho a menor condição. Porque se ganhar, vai ser páreo duro. Não pense que o Santos está fora se ganhar. Mas se perder, Já era. já era. Então, Ah. assim, torcedor do Santos, esse jogo aqui,
O jogo de hoje, inclusive, né? Tinha esquecido que esse jogo é daqui a pouquinho. Pelo 9h30. amor de Deus, enche o estádio, ajuda os caras, porque eles vão precisar de você. O Neymar vai jogar? Foi relacionado. Foi relacionado. Foi relacionado. Ele falou que quer se colocar à disposição do Santos nas 3 últimas partidas do Brasileirão, porque para ele é tudo, né? Quer evitar a todo custo o rebaixamento do clube. Que deu um azar, fez um puta de um golaço contra o Vitória, e faz um pênalti meio um lance estranho ali, né, cara? Nem tinha que estar lá, essa que é a realidade, né? Mas enfim, é o futebol. Foi contra o Mirassol, não? Mirassol. Mirassol, que Eu ele falei fez errado? o gol e é que você falou Vitória. Mirassol, perdão. Pessoal, é isso aí. Vamos me despedir dos Acabou? meus amigos. Hora da pizza Por agora? hoje. É a hora da pizza agora, sexta-feira, happy hour, aquela história toda. Antes disso, pessoal, gostou desse podcast? Se inscreve no canal, curta, compartilha, fala mal de mim, te amo, meu hater, fala bem do Angelão, que participou aqui hoje com a gente, comenta, marca um amigo, fala pra ver o Palpite Cast. Quero agradecer também o meu grande amigo, nosso Pedro, que é o nosso grande homem aqui que comandou essa mesa com muito talento. Pia, obrigado mais uma vez. Tem mais opções de pizza agora, É isso no aí, novo né? endereço, Nossa, e como tem, meu amigo. Aqui é Aliás, você vai pagar a pizza hoje, viu? eu? Angelão, o Pia vai pagar a pizza hoje. Pela quantidade de gente que tá aí, né, saudando o PA em todos Não. os lugares, eu tenho que... O homem tá demais. Pia, Não, obrigado. obrigado, é sempre um prazer. Mais uma vez, parabéns pelo novo espaço. Muito sucesso para você, Marcelão. E é isso. Sexta-feira que vem, vamos trazer, né, mais convidados aqui. O Ângelo, já trabalhamos aqui há muitos anos no futebol e agora no vôlei, né? Verdade. Meu parceiro de vôlei agora aqui, o grande Ângelo Sacchetti. Prazer você aí do outro lado, acompanhando, prestigiando o nosso PalpiteCast. Então, tivemos essa lacuna, né? Até a mudança. Agora, vamos com tudo aí, 2026, muito PalpiteCast. Gostou, Na veia. Pia? Ficou bom? Não, ficou melhor que o outro? Ficou top. Então tá bom, Ficou Pia. top, É isso aí. Saquete, meu grande amigo Angelão. E aí? Acertei seu sobrenome tudo É isso aí, semana. Saquete. Perfeito. E quando ele vem aqui, eu fico, será que eu vou falar errado o sobrenome? Você sabe, Pia, que meu problema não é apresentar, é acertar o nome das pessoas, sobrenome das pessoas. Angelão, obrigado mais uma vez. Você é um cara nota 10, comentários sempre ali na ferida, não corre da... Não Foge da raia. foge da raia, né, cara? É isso aí. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito envaidecido, né, por estar aqui novamente. Parabéns às novas instalações, né, perfeitas. Muito obrigado a você, Paulo Arnaldo. Muito obrigado a você, Pedro. Se não fosse por você, nós não estaríamos É aqui. isso aí, no o ar. homem. E um grande abraço para você que nos acompanha. Pedro, Pedro é o cara. Sem você, meu amigo, ninguém existiria aqui. Então, Pedrão, vou Ele te fala contar. que todo mundo é o cara, mas na verdade é ele que é Não, o não, cara. sou amigo do cara. Então quero agradecer principalmente a você que nos acompanhou desde o comecinho da nossa transmissão. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Grande abraço, galera. Bora seguir o Palpite Cast nas mídias sociais, Instagram, TikTok. Tem também os nossos shorts, os nossos cortes. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um ótimo final de semana a você. Se beber, não dirija, sabe disso. Se for tomar um vinhozinho, pode chamar a gente, que a gente gosta. Bom final de semana a todos. E assista de camarote, evita a confusão, não briga com os vizinhos, mas assista que vamos ter um jogaço Boa de decisão futebol amanhã, esse hein? final de semana. Se você é alviverde, torça com força para o Palmeiras, com alegria. E se você é flamenguista, rubro-negro, boa sorte também pro Mengão. Um abraço, gente. Fui, Tchau. valeu!